Na visão da CIP, a verdadeira inovação em aplicações BIM é o surgimento de oportunidades de trabalho em grupo e através de ferramentas especializadas. Cada versão que publicamos é uma combinação do melhor que fazemos. Hoje, lhe apresentamos algo que você realmente esteve esperando. Este é o CIP 2020. São 15 novos softwares que podem ser empregados de diferentes maneiras e em diferentes momentos do ciclo de um projeto OpenBIM. 2 novos softwares surgem para expandir horizontes no ramo do cálculo de estruturas. StruBIM Design Shear Walls surge para o dimensionamento de muros de cisalhamento e StruBIM Rebar surge para o detalhamento completo de armaduras de estruturas de concreto armado, inclusive contando com conexões diretas com softwares tradicionais. 5 novos softwares surgem para complementar o desenvolvimento de modelos arquitetônicos. OpenBIM Office Furniture oferece uma ampla biblioteca de mobiliários para escritório, que inclusive interagem com outros softwares OpenBIM. OpenBIM Stair Ramps se encarrega da modelagem BIM de rampas e escadas. A partir de agora, todos os IFCs gerados por outras aplicações podem ser combinados no OpenBIM Layout, para que incríveis planos e detalhes sejam extraídos com eficácia. Do mesmo modo, com o surgimento do OpenBIM Model Checker, se torna mais fácil identificar e comunicar incidências do seu projeto. Além disso, novas oportunidades de trabalho surgem com a conexão Vimeo to BIM Server. 5 marcas que apostam pelo fluxo de trabalho OpenBIM agora também possuem o seu próprio software totalmente integrado com outras aplicações de alta performance. OpenBIM Giacomini e OpenBIM Saunier Duval surgem para a modelagem e cálculo especializado de instalações de piso radiante. OpenBIM Midea e OpenBIM Valiant surgem para ampliar ainda mais a nossa ampla gama de softwares para o cálculo e projeto de sistemas HVAC. OpenBIM Mover traz novos materiais, novos formatos para dutos de ar, graças à sua exclusiva conexão com o novo OpenBIM Systems Database. 2 novos softwares surgem para ampliar as suas possibilidades de projetos de telecomunicações. Cipetel Schematics e Cipetel Systems foram desenvolvidos em conjunto e se combinam para trazer o que há de mais moderno no projeto de redes de telecomunicações a partir de modelos BIM. No campo dos projetos de proteção contra incêndios surge CIP Fire Pressure Systems, desenvolvido para verificar as condições que devem ser cumpridas por instalações de sobrepressão em escadas. A nova versão traz um novo aspecto, novos recursos nos seus visualizadores e o surgimento de softwares que permitem que o projeto seja desenvolvido diretamente em 3D. Novos procedimentos de cálculo que exportam os seus resultados através de animações que podem ser visualizadas em diferentes programas, no visualizador online do BIM Server Center e no aplicativo de realidade aumentada BIM Server Center AR. Novos materiais, novos catálogos, novas normas e novos assistentes de cálculo foram implementados em diferentes softwares, ampliando as suas possibilidades de trabalho. Mais de 70 melhorias e ampliações que farão que o teu projeto tenha mais qualidade do que nunca. Bem, muito boa tarde a todos. Acho que nesse momento vocês já nos veem e nos ouvem. Eu voltaria aí a pedir uma pequena confirmação de que se ouve bem. Nesse momento aqui estamos conectados. Eu, Afonso Solac, engenheiro civil do Departamento de Desenvolvimento da CIP Software, e o meu colega também, engenheiro civil, engenheiro Paulo Alves. Paulo, boa tarde. Boa tarde a todos. E no dia de hoje faremos aí uma apresentação para os usuários dos nossos softwares distribuídos aí em 4 continentes nessa apresentação. Temos aí alguns colegas e clientes, usuários que nos assistem do Brasil, de Portugal, de Angola, Moçambique e inclusive de Timor-Leste. Então aí sejam bem-vindos à apresentação. Os que pela primeira vez
nos assistem, sejam bem-vindos. Aos que voltam nessas apresentações, obrigado pela confiança. E a nossa intenção de hoje é fazer um breve apanhado dessas novidades. Para quem nos acompanha com mais frequência sabe que a versão 2020A foi lançada mais ou menos há um mês e meio atrás, né? Aí 6 semanas. Cada distribuidor vai fazer a sua pontuação e vai fazer o seu lançamento no seu país num momento diferente, mas no dia de hoje nós já temos aí a versão sendo distribuída na maioria desses países. Certamente essa foi acho que a versão que nós mais tivemos coisas, né? A versão mais completa que nós lançamos até agora, né? Não sei qual é a sua opinião, Paulo. Efetivamente, esta versão realmente está cheia de novidades. Estamos numa reestruturação profunda, estamos a criar um modelo de software novo, digamos um modelo aberto, onde temos muitas novidades, mas também algumas das novidades não são nossas, são de companhias que desenvolvem software independentes à SIP, então isso também leva-nos a ter mais novidades, programas que estão incluídos nesta nova plataforma, e por isso o desenvolvimento agora dos softwares é maior, as novidades são bastante maiores. Podemos falar como estão vendo agora no ecrã ou na tela, não é? De alguns softwares independentes à SIP. Bem, eu antes de falar de continuar, eu quero pedir desculpa, eu faço sempre questão de fazer este pedido de desculpa, porque o meu português já não é o que era. Eu trabalho na SIP, não é? no Departamento de Desenvolvimento de Software da SIP, há 15 anos, então o português já se mistura um bocadinho com o espanhol e às vezes pode ser que tenha alguma dificuldade em expressar-me, e peço desculpa por isso. Realmente vai ser uma mistura, vocês vão me ouvir falando concreto, vão ver o Paulo falando betão, e às vezes a gente até faz o contrário sem querer. De qualquer forma, vocês têm acesso no painel à direita do vosso webinar a um chat, a um menu de perguntas. A gente deixa esse espaço aberto para que vocês interajam conosco, enviem seus comentários, enviem as suas perguntas, e durante o decorrer da apresentação a gente vai tentando ler, tentando responder conforme se encaixarem nos temas. Como o Paulo comentava, e o que vocês veem na nossa tela agora, no nosso ecrã, eu poderia dizer que até tem 2 novidades aqui. A primeira delas é esse blog que aparece. Ele pode ser acessado através do endereço blog.beanserver.center. Aqui tem várias notícias referentes aos nossos softwares. Muito em breve nós teremos aqui também a bandeirinha de Portugal, agora está a bandeira brasileira, mas em muito pouco tempo já teremos a bandeirinha portuguesa também. E aqui era o que o Paulo falava. Durante o ano de 2019, mais empresas, além da SIP, começaram a participar dessa iniciativa chamada Bean Server Center. Empresas, outros desenvolvedores de software, que passaram a incorporar os seus softwares nesse fluxo de trabalho aberto. Por quê? Porque é possível trabalhar através de arquivos standard, através de arquivos em IFC, né? Então, essa tecnologia permitiu essa democratização do uso do software, e outras empresas também passaram a interactuar conosco, abrindo muitas possibilidades de trabalho para os nossos clientes, os usuários dos nossos softwares. E agora na versão 2020 isso ainda se intensificou ainda mais, são mais programas nessa linha, são vários novos softwares que seguem essa filosofia. Se a gente analisar rapidamente aqui a nossa lista de novidades, a gente vai ver que existem 15 novas aplicações, são 15 novos softwares, 15 softwares OpenBean, ou seja, todos eles trabalhando através de arquivos IFC, vários deles inclusive que são gratuitos e todos eles que se conectam com as demais aplicações da SIP. Se eu não me engano agora, Paulo, se me falha a memória, são 117 aplicações ao todo, né? Sim, eu também penso que sim, já me perco um bocadinho, porque realmente estamos a crescer de uma forma brutal, perdoem-me a expressão, mas está a ser muito grande já, e eu próprio penso que é esse o número, mas já estou um bocadinho perdido. Realmente o crescimento tem sido muito rápido. Vamos estruturar essa apresentação mais ou menos da mesma maneira que foi estruturado a apresentação inicial dessas novidades.
Como vocês podem acompanhar aqui com o mouse, com o meu rato, por um lado nós temos 5 novos sistemas de fabricantes. Aqui nós vamos ver com mais cuidado, mais para a segunda metade da apresentação. São softwares gratuitos e que possuem produtos, sistemas de fabricantes de casas comerciais, e a gente pode usar esses produtos para fazer os nossos cálculos. Nós temos aqui uma grande novidade com esse pacote de elementos arquitetônicos que complementa uma série de outras aplicações também para arquitetura que estavam sendo lançados durante a 2019. Temos novos softwares no campo da análise estrutural que se conectam com o CIPECAD, ou seja, o CIPECAD passa a ter mais opções porque ele pode ser combinado com essas novas aplicações. Surgem softwares específicos para o cálculo de instalações de telecomunicações, nesse caso inclusive com normativa portuguesa, e no campo de proteção contra incêndios. Isso a gente está falando somente desses 15 novos softwares, mas a gente tem mais de 70 melhoras dos softwares que já existiam. Então, realmente, seria muito difícil a gente conseguir entrar em detalhes de tudo isso numa apresentação como essa. Então, eu também já aproveito para comentar que nesse momento a gente tem conectado aqui o Ricardo Figueira, que é engenheiro da Top Informática, mas ao final da apresentação ele vai fazer uma participação com um comentário sobre essa versão. E eu pediria a vocês que as dúvidas mais específicas sobre cada software a gente vai acabar vendo nas demonstrações que vão acabar surgindo no decorrer das próximas semanas para cada distribuidor, porque realmente os interesses são muitos e seria difícil a gente apresentar tudo agora. Tá? Sem muito mais delongas, vou começar apresentando essa parte de arquitetura, passarei brevemente pela parte de estruturas e em seguida continuamos com a parte de instalações. Pode ser, Paulo? Sim, perfeitamente. Pois muito bem. Uma coisa interessante do BIM Server Center que acabou acontecendo com essa evolução é que existem muitas maneiras de trabalhar. Já existem muitos softwares, existem muitas maneiras de combinar esses softwares para chegar a um determinado objetivo. O que vocês veem no ecrã agora, por exemplo, é um fluxo, uma combinação de softwares que, nesse caso, permite que sejam feitos os projetos de combate ao incêndio. Né? E vão existir fluxos como este para as mais diversas áreas. Poderia ser para o cálculo de telecomunicações, poderia ser para alguma análise de algum estudo elétrico, poderíamos ter isso para o próprio cálculo estrutural, enfim, aqui coloco alguns exemplos. E o que eles têm em comum é que existem 4 possibilidades de início desse fluxo. Essas possibilidades são o projeto arquitetônico, o modelo arquitetônico. Tá? Então hoje a gente conta com 4 opções. Uma delas, o CIPECAD Map, é um velho conhecido de muitos de vocês, e já na 2019 e agora com as melhores da 2020, ele passa a ser um iniciador, como nós chamamos aqui, um software iniciador. O modelo criado no CIPECAD Map, a envolvente definida no CIPECAD Map, serve como referência para as diferentes áreas, serve como posição das cargas depois para o CIPECAD, para definir a parte da envolvente nos cálculos térmicos e acústicos, serve para fazer os recintos em todos os softwares que precisam de um recinto, não sei, um cálculo de Wi-Fi, um cálculo de iluminação. Tá? Então o CIPECAD Map acaba sendo um modelador arquitetônico a partir da 2020, já um pouquinho da 2019 inclusive. Além dessa opção, a gente tem o IFC Builder. O IFC Builder é um modelador conceitual, mais simplificado que o CIPECAD Map, gratuito, e para aquelas pessoas que estão querendo começar no BIM, não sabem como começar no BIM, é uma boa opção, porque é um software leve, rápido, fácil de aprender. Inclusive, se vocês acessarem o nosso perfil no Udemy, que é uma plataforma educacional, nós temos um curso gratuito em português do IFC Builder. É bem fácil de aprender e você pode gerar o seu modelo arquitetônico no IFC Builder. E ainda ficam 2 opções, que é o IFC Uploader e o plugin para Revit, que são as opções para que a gente conecte, para conectar com modelos arquitetônicos que vêm de outros fabricantes. Quando é um modelo que vem do Revit, podemos utilizar o próprio plugin do OpenBIM para o Revit, que basicamente o que faz é, você instala esse plugin dentro do Revit e tem alguns botões de sincronização dos modelos, e toda vez que forem outros arquivos em IFC de outros softwares, existe a possibilidade de utilizar o IFC Uploader,
Então você consegue trazer informações em IFC para dentro da plataforma e a partir dessa informação inicial seguir o seu trabalho, tá? A diferença entre a terceira e a quarta opções é que no caso do plugin do Revit você pode estar sincronizando e fazendo várias atualizações, enquanto no IFC Uploader é unidirecional, você apenas traz a informação para dentro do BIM Server Center. E aí nesse caso, se fosse incêndio, a gente já iria ao CPFire Design e seguiria o nosso procedimento, se fosse estrutura seria o CPCAD, enfim, as demais disciplinas, tá bom? Aqui o que eu vou fazer, eu vou abrir uma dessas opções, nesse caso eu deixei nós preparamos em conjunto entre o Paulo e eu um exemplo de uma escola de negócios, a gente chamou, e ela foi feita no CPCAD Map e no IFC Builder. A gente vai mostrar o modelo do CPCAD Map e depois no BIM Server a gente mostra rapidinho do IFC Builder, vocês vão ver que quase não há diferença. E qual a ideia dela? Se eu abrir aqui a vista 3D, vamos ver aqui, vamos abrir para que a gente veja o aspecto. Segundo, se me permites, Afonso, só se vocês querem participar, se quiserem participar, eu estou aqui atento ao chat, às perguntas, a quem está a participar. Vocês podem em qualquer momento lançar perguntas e eu farei as perguntas ao Afonso ou responderei eu e podemos fazer isto mais dinâmico se querem, ou se não, para o fim do seminário, porque também podemos reservar um momento de perguntas e respostas, não? Sim, exatamente. Okay? Mas de qualquer maneira, se tiverem, estamos a falar de muitos conceitos, vamos falar de muitas novidades, vai ser muita informação e eu penso que é interessante que vocês possam, fazer perguntas. Por exemplo, neste momento estava aqui o Paulo Valadares, desculpe, dizer, depois queria pedir melhorias do CPCAD. O seu engenheiro Paulo Valadares, peço desculpa. Ok, depois, exatamente, depois no fim, para pedir, para fazer sugestões, não é? Podemos ter um momento de perguntas e respostas e aí podemos comentar tudo o que foi falado, não é? Mas, entretanto, se querem interromper o Afonso, que ele vai ter que contar muitas coisas, vão ser muitos conceitos, vamos interromper ele sem nenhum problema. E vamos tentar fazer isto mais dinâmico. Okay? Eu até peço desculpas para vocês, provavelmente a gente extrapole um pouco do horário, vai depender também da interação de vocês. Da nossa parte não há problema nenhum, não temos nenhum problema, ok? Tá, obrigado, desculpa. Não há problema. Pois, no caso aqui eu tenho aberto o CPCAD Map. Para quem não conhece o CPCAD Map, ele fica na segunda aba do CP Menu, na aba azul, né? Mechanical, Electrical and Plumbing. E a gente tem aqui uma solução para várias disciplinas. Estão aqui a perguntar se o CPCAD Map é um módulo adicional. Diz que o Júlio, que tem a versão 2019, e não achou o CPCAD Map. Olha, Júlio, por coincidência é exatamente isso que eu falava aqui. Realmente o CPCAD Map é um software clássico da CIP. Foi lançado aí já em 2008, 2006 talvez. Eu não sei exatamente a data, mas tem muitos anos, mais de uma década. Que é um software que realmente talvez tenha sido o primeiro software BIM da CIP. Foi o primeiro a trabalhar com IFC 4, por exemplo. E ele tem ali uma solução integrada. São várias disciplinas no mesmo modelo. Enfim, em Portugal é muito popular, no Brasil também se utiliza bastante. E o que vocês estão vendo agora, esse modelo, ele foi feito aqui no CPCAD Map. Se você analisar aqui embaixo, a gente tem várias disciplinas, né? Acústica, incêndios, águas, climatização, tudo no mesmo modelo, tá? Quando a gente modelou isso aqui, a gente não estava pensando nessas especialidades, nessas disciplinas, nós estávamos nos centrando na envolvente propriamente dita, ou seja, na arquitetura. E essa arquitetura, para quem trabalha com o CPCAD Map há mais tempo, veja só, se eu deixar da maneira como ela está agora, esse era o aspecto que a gente tinha do CPCAD até a versão 2019. Né? A gente tinha esse aspecto desse modelo arquitetônico, mas só que agora começam a surgir coisas novas, tanto do ponto de vista de visualização, a visualização está muito melhor, como de conexão com outros programas. Talvez o mais interessante é eu ativar essas camadas de informação que aparecem aqui no meu menu esquerdo e fazer esse efeito aqui, por exemplo. Olha só quem aparece aqui. Quem trabalha com Metal 3D, atual CIP 3D ou com o CPCAD, deve reconhecer as cores desses pilares vermelhos e dessas vigas verdes. Né? Paulo, eu acho que isso aqui é um erro, não pode ser. O CPCAD, dentro do CPCAD Map, incrível, mas verdade. Eu acho que erraram aqui. Isso eu vou falar lá embaixo, que eu acho que eles erraram, não é possível.
Não, não é um erro, isso é proposital, realmente a versão 2020 vem com essa grande vantagem de a gente trabalhar com tudo conectado. Se vocês não estão acreditando, eu vou mostrar aqui para vocês outras coisas que não haviam no CPCAD-MAP e que agora a gente consegue trazer para o CPCAD-MAP. Por exemplo, temos uma proposta de mobiliário para esse projeto arquitetônico. Temos aqui uma escada bem detalhada, veja só, até vou ativar e desativar essa escada para que vocês vejam que ela vem de outro lugar, já vou mostrar de onde ela vem. Nós temos um software específico para definir os equipamentos sanitários desse projeto e inclusive para fazer a paginação das nossas esquadrias, tá? Então a gente tem um software aí para paginação das esquadrias que detalha esse tipo de coisas. Nem vou contar para eles, mas vários desses são gratuitos, vários desses softwares são gratuitos, tá? Se a gente, veja que eu tenho aqui embaixo aberto o CPCAD também, vou abrir o CPCAD e olha o que acontece no CPCAD, parece que eu nem mudei de programa, mas eu tô no vermelhinho aqui, ó, passei do azul, ó, vou fazer de novo, ó, tô aqui no azul, vou aqui pro vermelho, porque eu tô trabalhando com os dois programas em aberto, com tudo sincronizado, né, e eu posso escolher das diferentes camadas de informação gerado por diferentes softwares, quais camadas eu quero trazer para aquele software que eu estou trabalhando. No caso do CPCAD-MAP, eu trouxe as escadas. Um segundo, desculpa interromper mais uma vez. Aqui é que o Jorge de Almeida faz aqui uma pergunta que diz que a informação que possui é que o CPMAP, o CPCAD-MAP neste caso, né, estaria descontinuado pelo menos em relação ao RH. Pois, a novidade, vou depois comentar o Afonso está a começar pela parte da arquitetura, mas uma das novidades, você vai ficar contente, que não está descontinuado. O CPCAD-MAP é uma das novidades, já temos vindo a integrá-lo na versão 2019 dentro deste fluxo de trabalho, que é o que o Afonso está a comentar, e depois eu comentarei, Jorge, eu era só para lhe responder agora, porque já a pergunta é para mim, e eu depois comentarei como está integrado o CPCAD-MAP com o RH e com outros programas térmicos, vamos ver, e acústicos inclusive, ok? Não está descontinuado, era só para fazer essa... Podes continuar, desculpa. Muito bem. De qualquer forma, a ideia é essa. O que eu queria comentar é que a gente tem essa possibilidade de virtualmente adicionar mais pastas, mais abas dentro do CPCAD-MAP. Por que eu uso a palavra virtualmente? Porque elas não vão aparecer aqui fisicamente uma nova aba. Elas vão ser esses novos programas, esses 107 ou 117 novos programas que aparecem na Store do BIM Server Center, tá? Então esses programas todos aqui, se filtrarmos agora simplesmente para Portugal, Brasil, por exemplo, vamos colocar um deles aqui, por exemplo, vou colocar aqui Brasil e Portugal, para ser rápido, me desculpem, aqui já podemos ter uma ideia da quantidade de softwares, 86 desenvolvidos para esses mercados, tá? A maioria desses softwares aqui se conecta com o CPCAD-MAP, alguns vão se conectar com o CPCAD, vai depender aí da combinação que a gente for fazer. Então a gente tem aí 86 novas abas, se a gente quiser analisar dessa maneira, aqui no nosso CPCAD-MAP, tá bom? Só aqui para ir continuando, estão a fazer realmente, agradeço as perguntas, está a ser interessante que já estão a fazer mais perguntas. Aqui pergunta ao Dúlcio que se os programas, penso que é o que está a falar, de infraestruturas urbanas, está ligado com o gerador de preços de forma automática. Não está, ainda não está, não é uma das novidades, ok? Mas sim está, os de infraestruturas urbanas sim que já tiveram um upgrade durante a versão 2019, que foi estar incluídos no fluxo de trabalho, ok? Isso já estão, vamos ver como é que depois poderemos interaccionar com eles, mas para já não estão introduzidos com o gerador de preços. Ok, depois também pergunta aqui o Júlio, Afonso, o CPCAD-MAP importa arquivos em IFC? Muito bem, o CPCAD-MAP, você pode iniciar um projeto no CPCAD-MAP importando um arquivo em IFC, você vai fazer uma caracterização desse IFC inicial, dando as características do CPCAD-MAP, do IFC do CPCAD-MAP ao IFC de origem. Por que é feito isso? Porque a gente não sabe o que vem nesse IFC. Podem vir coisas sobrando, coisas faltando, podem vir coisas que não estão bem definidas, então ele faz essa caracterização.
Quando você trabalha com o IFC Builder, é a mesma situação, você pode também começar no IFC Builder com um outro IFC, mas o que está pensado, o que realmente foi desenvolvido, é esse fluxo que eu coloco aqui. Se você está começando um projeto do zero, utilizando os softwares da CIP, ou você modela a arquitetura no IFC Builder e segue a linha do IFC Builder, ou você modela no CPCAD-Map. Já está acostumado a trabalhar no CPCAD-Map, modela no CPCAD-Map. Se a arquitetura vem de um IFC, você garante que a qualidade desse IFC é boa, você pode utilizar o IFC Uploader para fazer o upload desse arquivo do Allplan, do ArchiCAD, um SketchUp bem definido, ou com um plugin do Revit, se é um plugin do Revit. Exatamente, eu acho que o João Mendes fez uma pergunta nesse sentido. Eu acho que, não sei se o João Mendes entendeu, a ideia é que o João Mendes pergunta, uma questão em relação ao MAP, o modelo é feito no IFC Builder ou no próprio MAP? Não sei, o Afonso estava exatamente a comentar isso, ou seja, são modelos diferentes, não é? Se nós podemos modelar no MAP e ter o nosso iniciador do projeto, o nosso, digamos, modelo arquitetónico pode ser feito aí, o modelo volumétrico pode ser aí, ou pode ser feito no IFC Builder, ok? São paralelos, são situações paralelas, eu espero que tenha entendido, João. Pois bem. Olha, então como a gente faz então essa conexão, no caso do CPCAD-Map, mas que seria a mesma situação com o IFC Builder? Todos os novos programas têm esse novo botão que tem o símbolo do IFC, que é para fazer a sincronização, a conexão dessa disciplina com a plataforma. Então aqui eu tenho as opções de atualizar o meu modelo, fazer a primeira conexão, depois fazer a exportação desse arquivo IFC. E, em paralelo, eu trabalho com um sincronizador que fica aqui no cantinho perto do relógio, que eu faço login com a minha conta e ele está enviando e recebendo informações com o servidor na nuvem. Tá? A gente faz a conta no BeamServer, envia as informações para lá. Se quisermos, convidamos outras pessoas para trabalharem dentro desse mesmo projeto e, através desses botões nos programas, enviamos e recebemos informação. Tá bom? Vou fazer um exemplo rápido aqui. Esse meu modelo, como eu comentei com vocês, está conectado com um programa que faz a modelagem só das escadas, com um programa que faz a modelagem somente dos móveis e alguns outros, inclusive o próprio CPCAD. Como que eu fiz essa conexão? Eu vim aqui, defini no alto aqui que eu queria fazer a exportação em formato IFC, ele me deixou, nesse caso vou atualizar porque eu já fiz uma vez, eu posso selecionar um projeto, veja só, ele me deixa disponível aqui várias disciplinas que eu tenho de outros softwares para trazer informação para o CPCAD-Map nesse caso. E eu trouxe do software OpenBeam Carpentry, no caso as janelas, OpenBeam Water Equipment, que seriam os equipamentos sanitários, OpenBeam Stair Ramps, que é uma das novidades para a modelagem das escadas, a estrutura do CPCAD, e agora eu poderia trazer outras disciplinas que eu não trouxe. Nesse caso não queria trazer para o CPCAD-Map, porque eu estava pensando só na arquitetura. Mas em outra parte do fluxo de trabalho talvez fosse interessante trazer outras disciplinas. E eu ainda posso selecionar dentro dos meus projetos da minha conta do BeamServer com qual projeto eu quero trabalhar. Eu tenho vários projetos no BeamServer nesse momento, eu posso escolher com qual deles eu estou trabalhando, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo rápido. Veja só, aqui eu tenho aberto aqui o OpenBeam Stair and Ramps, que é esse programa novo que saiu para modelagem de escadas. Vocês podem fazer o download desse programa gratuitamente aqui, ó. Vocês acessam o BeamServer Center. Vou fazer o logout para que vocês vejam como é. É interessante que digas isto porque responde a uma das perguntas, ok? Porque aqui está a perguntar o Júlio, em que aba está o IFC Uploader? Olha aí, muito bom, muito bom, então, Júlio. Continua perguntando, Júlio, se é isso aí. Veja bem, aqui o que acontece? Quando a gente acessa o BeamServer Center, então realmente isso aqui é uma página web, beamserver.center, é um site da internet. A gente tem esse aspecto aqui, tá? E aqui existe essa opção aqui, ó, Store. Quando a gente clica aqui na Store, a gente tem acesso a todas essas ferramentas novas que eu estou comentando. Entre elas, se a gente fizer uma pequena busca aqui, ó, IFC, se eu colocar IFC, ó, já me aparece o IFC Uploader. É um programa gratuito e também já aparece o IFC Builder, que também é gratuito nesse caso, tá? O outro programa que eu comentava é o OpenBeam Stairs and Ramps, né? OpenBeam rampas e escadas. Esse programa é um programa gratuito e serve para fazer a modelagem tridimensional, criar os IFCs dessas escadas, somente das escadas. O
quem sabe no meu projeto eu nem tenho escadas, ou quem sabe eu não quero detalhar as escadas. Então eu posso usar ou não esse programa. Tá? E a filosofia vai ser sempre assim, eu tenho uma base, que pode ser VFC Builder ou CPCAD-Map, e eu venho trazendo mais complementos, outros softwares menores que vêm complementando a escada, a janela, os equipamentos sanitários, enfim. Olha, o mesmo Júlio está a fazer aqui uma pergunta, Afonso, que eu acho que é interessante porque é uma das novidades desta versão, e acho que é muito interessante que tu comentes alguma coisa já disso. Ele fala de conseguir fazer um corte de um arquivo IFC gerado no CPCAD dentro do CPCAD-Map. Mas não é dentro do CPCAD-Map, mas nós temos uma forma de chegar lá, não é? Está, justamente. Surge aí uma ferramenta. Exatamente. Essa ferramenta ela vai ficar para o final dessa demonstração, porque vai envolver nada mais nada menos que os resultados de arquitetura, estruturas e instalações. E aí a gente vai fazer um corte desse modelo. O nome da ferramenta é OpenBeam Layout. Veremos no final com detalhes como fazer isso, mas sim, já é possível fazer isso. Olha, e essa aplicação também está no BIM-Server. E é gratuita. E é gratuita. Exatamente. Olha só, tenho aberto aqui no meu ecrã, na minha tela nesse momento, o programa para o desenvolvimento do modelo de escadas. E você vai me falar, olha, mas eu estou vendo a estrutura do CPCAD outra vez. Porque eu quis trazer a estrutura do CPCAD. Eu queria posicionar a minha escada num formato que fosse compatível com a estrutura que eu estava pensando no CPCAD. É uma escada arquitetônica ainda, mas eu já posso ir prevendo a estrutura dessa escada. E por isso é interessante ter as duas camadas de informação ao mesmo tempo. E eu fui muito ruim no que eu fiz ainda, porque veja só, a minha estrutura em verde é a estrutura do CIP 3D. E eu não fiz bem, eu não terminei o projeto, e eu consegui ver esse erro aqui agora. Essa é uma primeira vantagem. A gente não precisa estar pegando, exportando em DWG, DXF, colocando um sobre o outro. Não. Com os botões aqui de exportar e de atualizar, a gente já consegue trazer e levar informações atualizadas de um programa para o outro. Mas realmente qual é a função desse programa? Eu vou desabilitar a camada de informação da estrutura nesse caso e vou ficar realmente com aqui uma vista transparente da nossa arquitetura, mas realmente o que eu estou fazendo é modelar essa escada. Tá? Até vou fazer uma nova rapidinho para vocês verem como é fácil. Eu tenho aqui alguns menus superiores. Agora que eu vejo que eu estou com ele instalado em inglês, inclusive, eu peço desculpas por estar em inglês, mas se não, aqui não tem nada, é muito simples. Eu vou criar aqui, por exemplo, um conjunto de escadas. Essa escada pode ter diferentes formas, pode ser aqui em linha, em U, em L, né? Vou fazer aqui, por exemplo, em U. Eu posso adicionar o último degrau, eu posso definir se eu quero os corrimãos, como se diz isso em Portugal? Tem corrimãos, não? As laterais, os apoios dessas escadas. Eu posso definir se a rotação é para a direita ou para a esquerda. Quantas vezes eu vou repetir essa escada, se é um edifício de várias plantas, por exemplo, 15 vezes ou 16 vezes, vou colocar, um super edifício. Depois eu vou definir os tamanhos dos degraus, se os degraus são isolados, tem esse detalhe do pré-fabricado nas laterais. Posso definir diferentes acabamentos para essa escada, né, para as diferentes partes dessa escada. Né? Enfim, vou definir aqui uma dimensão que fique legal. Vou colocar aqui 200 centímetros para o nosso... Está aqui a perguntar o Paulo sobre as escadas. Realmente, eu penso que está-se a referir, porque ele diz, o CIP vai aceitar essa alteração de volta, porque você vai ter que alterar, não é? E vai ter que devolver para que case, não é, a estrutura com a arquitetura. O CIP vai aceitar, não é? Nesse momento o que acontece? A gente está falando aqui da modelagem arquitetônica de uma escada. O que acontece? A gente define essa escada, envia para o BIM-Server, os programas que quiserem, ou seja, quando eu falo em programas, na verdade estou falando dos engenheiros e arquitetos que estão usando esses programas, vão trazer essa informação para o seu programa. No caso do CPCAD, ele vai servir como uma referência para a gente lançar a estrutura. Ele ainda não faz um reconhecimento automático dessa escada, não existe ainda um botão mágico de colocar a escada aqui e calcular no CPCAD. Mas você já consegue enviar essa informação e fazer essa análise que eu estava fazendo ali naquele exemplo. Seja lá no CPCAD, seja aqui no OpenBeam Starry Ramps. Tá? Então aqui estou fazendo rapidinho uma qualquer. Veja só, olha, já saiu aqui as minhas 16, porque eu escolhi uma repetição de 16. Eu posicionaria isso onde fosse necessário, onde eu quisesse. Vou colocar em qualquer lugar, aqui não estou muito preocupado com a precisão, só quero mostrar para vocês que se eu coloco, já vai ficar aqui. E agora eu só vou salvar aqui e eu já poderia fazer a exportação dessas escadas
e mandar isso lá para o Beam Server Center e automaticamente para o IFC Builder ou CPK de Map, dependendo do que eu estivesse fazendo. Tá? Da mesma forma, pode acontecer com, por exemplo, o mobiliário. Vamos fazer rapidinho com o mobiliário. Vou aqui, temos 2 programas de mobiliário. O novo é o de mobiliário de escritórios. O de mobiliário de residencial já vinha desde a 2019 J, uma das últimas. Esse projeto em concreto tem algumas salas de aula, porque é uma escola. Vamos ver se ele abre aqui rapidinho. Vamos ver aqui. Agora sim, está abrindo. Veja só, a lógica é a mesma. Aqui no meu lado esquerdo eu tenho os mesmos níveis que eu já defini lá no CPK de Map, que eu posso ter levado para o CPK, trouxe aqui para o programa de móveis, trouxe a arquitetura aqui para o programa de móveis, tem um visualizador aqui com essas informações outra vez, tá? E nesse aqui o que eu faço? Eu vou definir aqui os meus móveis, tá? Então eu posso vir aqui no ground floor e vir definir aqui, por exemplo, uma geladeira. Eu vou colocar aqui sem me preocupar para onde estou colocando, tá? Posso colocar aqui umas cadeiras, tá? Então tenho esse programa pensado para fazer esse lançamento desses móveis. Ah, Afonso, mas esse lançamento de móveis, por que eu quero isso? Tem vários motivos. Primeiro, para fazer uma análise do teu projeto arquitetônico em 3D com softwares gratuitos que trabalham em IFC. Só isso para mim já é uma grande vantagem. E a segunda é que os programas de eletricidade, por exemplo, eles reconhecem que existem certos móveis, né, certos equipamentos e dizem, olha, tem uma geladeira, perto dessa geladeira tem que ter uma tomada. Para os portugueses, um frigorífico. Um frigorífico, desculpa lá, um frigorífico. Olha, se o Paulo não tivesse aqui, ninguém me entenderia. Então tem esse tipo de interações que são muito interessantes. Então é interessante usar o software nesse sentido. E eu faria a mesma coisa, eu viria aqui, exportaria e enviaria isso para o Beam Server Center. Tá? A lógica vai ser sempre a mesma, a gente pode fazer isso com qualquer software, seja de arquitetura ou não. Tá bom? Muito bem, com relação à parte de estruturas, voltando aqui para o CPCAD com esse modelo, quero mostrar para vocês como essa conexão está sendo feita, como ela está sendo fácil de fazer. Tá? Então eu vou usar essa mesma estrutura, vou criar um novo projeto que vai ter só a estrutura e vou mostrar para vocês como enviar essa informação para o Beam Server, como disponibilizar para o restante da sua equipe. Até 2019 J, esse botão que aparece aqui no alto do Beam Server, ele só era habilitado se no início do projeto nós tivéssemos iniciado com um projeto em Beam. Ou seja, se no início nós dizíamos, eu quero fazer um projeto em Beam, ele já se preparava para habilitar esse botão durante o desenvolvimento do projeto. Veja só, esse botão está na segunda aba, entrada de vigas, entrada a pavimento se você está com a instalação em brasileiro, tá? Em português do Brasil, não em entrada de pilares. E a diferença é que agora o CPCAD passa a ser um iniciador, ou seja, pode ser o primeiro software a enviar informações para o Beam Server. Em que casos isso seria interessante? Aquele caso típico que a gente faz um galpão, existe galpão em Portugal, uma nave, uma nave industrial. Um galpão industrial, uma nave industrial, em que você faz o dimensionamento para o máximo que você consegue, para aquela otimização que você faz, e depois faz o fechamento das alvenarias depois, em função desse dimensionamento que você otimizou. Então é interessante, por exemplo, usar o CIP 3D, colocar no CPCAD, exportar para o Beam Server Center e depois fazer o fechamento com o IFC Builder, por exemplo. Né? Então essa é uma lógica aqui, que não é a convencional, mas é possível e pode ser muito útil. Então, se eu vier agora com essa obra que eu tenho, com esse projeto que eu tenho, e clicar aqui, ele está vinculado a esse projeto, eu vou desvincular, vou dizer, eu não quero que ele esteja, vou deixar ele separado, e vou fazer agora desvinculei, e vou voltar a vincular, mas dessa vez com um novo projeto, só para a gente ver como é o envio de informações para o Beam Server Center. Eu vou vir aqui em vincular, é muito fácil, ele vai abrir este menu que aparece agora, está todo vazio em branco. Eu vou vir aqui no alto em seleção do projeto. Eu já estou logado com a minha conta do Beam Server aqui no CPCAD. Já no início do programa ele pede esse login. Eu fiz esse login e eu tenho duas opções. Eu posso enviar essa estrutura agora para um projeto que eu já criei no Beam Server de outra ocasião, selecionar projeto, aqui me aparecem esses projetos. Veja que não precisa ser necessariamente um projeto meu. Pode ser um projeto em que eu estou participando. Nesse caso aqui tem projetos de outros colegas e poderia enviar informação para esse projeto. Ou criar um novo projeto. Nesse caso aqui vou criar um novo projeto. Pois esse aqui seria um projeto do exemplo, CPCAD,
da versão 2020. Esse projeto pode ser profissional, pode ser um teste, podem ser outros, né? Esse projeto ele pode estar visível somente para os meus contatos dentro da plataforma, pode estar não visível, vamos deixar aqui não visível. E aqui tem um ponto interessante. Um ponto interessante, eu acho que durante a 2019 já saiu, se pusermos visível não ocupava um espaço, não é? Havia qualquer, para quem, porque o BIM Server tem um desenvolvimento muito grande, muito forte, temos muitas novidades ao longo de todo o ano. Se eu penso, estão visíveis, se está visível, ou seja, nós temos uma área, um máximo de gigas, né, por uma conta gratuita, não é? Um espaço de armazenamento. Um espaço de armazenamento, exatamente, obrigado. Se deixarmos os projetos visíveis, não vai ocupar espaço de armazenamento, ou seja, vamos continuar a ter a nossa conta gratuita. Penso que exatamente, é isso aí. Então, defino essas características, posso criar uma descrição, aceito. Ui, faltou alguma coisa nas minhas descrições aqui. Vou deixar ele voltar. Veja aqui, criar projeto, vou colocar aqui exemplo. Desculpem aqui o meu erro. Exemplo UB20. Será que repetiste o nome do... Pode ser. Talvez já tivesse esse nome no projeto. A gente faz os... Agora sim. Deve ter sido. Aceitei. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a exportação desse arquivo IFC. Vou aceitar aqui embaixo. Veja só. Vamos ver aqui meu sincronizador nesse momento. Olha, tem até meu sincronizador fechado. Deixa eu abrir o sincronizador, senão não vai funcionar. Deixa aqui minimizar isso aqui, minimizar escadas. Minimizar o nosso CPCAD Map. Eu vou aproveitar para responder aqui outra pergunta, ok? Digamos que aqui o Mauro está a perguntar se que é engenheiro hidráulico e trabalha numa empresa de abastecimento de água pública. Digamos que já falou aqui anteriormente, fizeram uma pergunta sobre infraestruturas urbanas. Nós temos os programas de infraestruturas urbanas, você pode mostrar aí depois. Os programas de infraestruturas urbanas realmente são para cálculos na cidade, não é? Você está a dizer se faz projetos de abastecimento de água para uma cidade, exatamente o de infraestruturas urbanas foi concebido para realizar cálculos, macrocálculos, ou seja, cálculos de infraestruturas, não é? Ou seja, cálculos de infraestruturas, não é? Urbanas. Tanto abastecimento de água, como drenagem de águas, como gás e eletricidade. Então, estão incluídos na plataforma BIM Server Center e no fluxo de trabalho. Ok, Mauro? Aproveitei agora, desculpe. Realmente, esses programas aqui dentro da BIM Server Center Store, veja só, eles estão filtrados por disciplinas. A gente tem aqui instalações de saneamento, aparece o OpenBIM Sewerage, certo? Exatamente. Temos em gás, que seria o OpenBIM Gas Supply. Exatamente. Temos em abastecimento de água, que seria o OpenBIM Water Supply. E por fim falta infraestruturas elétricas, que aqui seria, vamos ver onde a gente encontra, que já são muitos, que é o... Era elétricas, não? Sim, era OpenBIM Electrification. Tá, são 4 aplicações. Exatamente. E nesse caso tem um exemplo legal que é a Appletop. Né? A Appletop exatamente. Gera um IFC da topografia, pode vir de uma captura com um drone ou com uma nuvem de pontos. Exatamente, Mauro. Se você trabalha com, digamos, em cidades, né? O programa da Appletop, eles são especialistas em topografia, eles fazem a topografia digamos, da zona ou da urbanização ou digamos, como é que se diz? Do loteamento. Do loteamento, exatamente. E estão integrados no fluxo de trabalho. Uma vez que nós importamos essa topografia dessa região, nós vamos poder introduzir tanto abastecimento de água como a drenagem de água. Digamos, já o nosso programa vai detectar, através do IFC, através do OpenBIM, do fluxo de trabalho, vai detectar as cotas das caixas de visita, não é? E através disso podemos desenhar e criar a nossa instalação, a nossa rede de abastecimento de águas da urbanização, do loteamento e de drenagem, eletricidade e gás, ok? Eu peço desculpa, eu não tinha respondido antes, estava aqui, aproveitei agora a pausa para responder. Não sei se responde à sua pergunta, Mauro. Veja só, enquanto aqui o Paulo vai vendo as perguntas, eu fiz a exportação dessa estrutura para um projeto novo do CPCAD, usei o menu aqui exportar. Veja só que aqui dentro da minha área restrita, da minha conta do BIM Server,
foi enviado essa informação, eu já consigo ver isso aqui online, não preciso de nenhum software para ver isso aqui online, posso ver no meu telemóvel, no meu telefone celular, no meu iPad, posso ver em realidade aumentada, e eu posso ainda convidar outras pessoas, quem sabe o meu cliente, ou quem sabe um outro engenheiro, um arquiteto, para que ele tenha acesso a essa informação e mostrar. É mais fácil de mostrar aqui do que estar enviando uma imagem, uma foto, né? Além do mais, já adianto para vocês, em muito pouco tempo, nos próximos dias, vai sair uma opção de compartilhar isso aqui direto nas redes sociais, para quem gosta de compartilhar o avanço dos projetos nos grupos de engenheiros, de arquitetos que tem no Facebook, no LinkedIn. Vai surgir uma opção aqui de compartilhar esses projetos, uma maneira segura de fazer isso, para que você compartilhe somente a parte gráfica desses projetos. Realmente, em relação ao que estás a falar agora mesmo, eu acho que esta pergunta encaixa, porque ele está a perguntar, o José, que os projetos depois de feitos também os podemos depois apagar do BIM Server para disponibilizar no espaço? Sim, podemos. E aqui é super legal porque... Não faz falta apagar, não faz falta, exatamente. Eu acho que... Veja só, aqui eu vou abrir aqui os meus projetos e vou mostrar para vocês que eu devo ter uns 70 ou 75 projetos, porque a gente faz muitos exemplos aqui na CIP e eu não enchi ainda a minha memória. Porque todos os projetos eu posso vir aqui e tem uma opção, olha, que aparece agora, arquivar projeto. Quando eu arquivo o projeto, ele vem para essa parte aqui de projetos arquivados. Veja, eu tenho vários também. E esses projetos arquivados não consomem memória. Olha, o segredo que a gente está contando. Exatamente, José. Está vendo? Não precisa apagar. Então, você só tem que... Já acabou o projeto, arquiva e já não faz parte do vosso espaço de armazenamento, não é? Então, é claro que quando os projetos estão arquivados, você não consegue interagir com esse projeto. Então, se você precisar acessar essa informação, você pode virar esse projeto arquivado e restaurá-lo à área convencional de projetos ativos e voltar a trabalhar com esse projeto. Então, é muito interessante. Nos projetos ativos, esse projeto que eu acabo de fazer, que é o exemplo V20202, até eu errei o nome aqui, acabou de ser enviado. Ele ainda não aparece a miniatura dele, leva alguns minutos para aparecer a miniatura, mas aqui dentro a gente já vê essa informação. Também consigo ver nesse dashboard, né, nessa área de trabalho, quem é minha equipe de trabalho. Nesse caso eu estou sozinho, mas poderia convidar o Paulo se eu quisesse nesse momento. Posso ver aqui uma atividade do projeto, quantas modificações aconteceram, quando foram. Tem alguém trabalhando nesse projeto? Minha equipe está fazendo o trabalho que tem que fazer? Sabe que a gente consegue ver essa atividade aqui e consigo ver aqui embaixo quantos ficheiros, né, quantos arquivos eu tenho armazenados nesse projeto. Nesse momento tenho um IFC, 2 arquivos de LTF, 2 arquivos de LTF que são a representação tridimensional da estrutura em si e a representação do modelo analítico da estrutura. Nesse caso não exportamos nenhum DXF, PDF, BC3 ou XMLs. Tá? Paulo, temos mais alguma pergunta? Aqui o Paulo Valadares, que fez antes a pergunta, ele está a ver aqui, Afonso, ele fala, perguntei se, ele perguntou realmente se o modelo do BIM Server e CIP reconhecia por qual plano, reconheci com, não entendo aqui o que é que ele quer dizer. Eu imagino que seria o seguinte, se eu fizesse um all-plan, se o modelo do all-plan seria reconhecido no CIP. Tu tem a opção de utilizar o IFC Uploader para trazer essa informação para dentro do BIM Server. Uma vez que essa arquitetura esteja dentro do BIM Server, se fosse a estrutura, por exemplo, você iria no menu no CIPCAD, usaria o botão do BIM Server, faria a conexão com esse modelo e traria a arquitetura do BIM Server agora para dentro do CIPCAD. Vai funcionar se a arquitetura, se esse IFC realmente está bem caracterizado. Exatamente. Né? Se as entidades estão bem distribuídas. Exatamente. Um exemplo que eu gosto muito de falar é o seguinte, um prisma. Um prisma pode ser um pilar, uma laje ou uma viga. O que vai definir se ele é um pilar, uma laje ou uma viga? Primeiro, as suas dimensões e depois a caracterização que tu faz, a entidade IFC associada a esse prisma. Então, se eu tiver um pilar e girar, ele já é uma viga? Não, ele está caracterizado como IFC column, não é? Sabe? Então eu preciso estar bem caracterizado para que ele seja interpretado. Além disso, um erro assim, bastante comum de interpretação de muitos calculistas de estruturas da CIP, eles falam, olha, a laje não foi importada. Tem um erro, a laje não está sendo importada. Eu exportei o IFC do Revit e o CIP não importa a laje. A concepção, a ideia por detrás disso é o seguinte, a gente pensa que as responsabilidades precisam ser bem divididas. Ou seja,
O arquiteto que utilizou o software de modelagem arquitetônica, que poderia ser o Revit, por exemplo, ele enviou a informação, mas quem vai caracterizar estruturalmente esse espaço é o engenheiro calculista. Ele é responsável por esse cálculo e ele vai dizer, olha, eu quero colocar uma laje de um determinado tipo, com uma determinada técnica, com uma determinada espessura, um determinado material. E eu não quero que essa informação saia daqui. Essa informação é a minha laje. Eu sou responsável por ela. Se sair, se mandar para o modelo, quantas pessoas podem passar por esse modelo depois? Então, a gente pensa que isso, as responsabilidades têm que ficar bem divididas, até por uma questão legal, por uma questão de segurança. Tá? Então, realmente funciona assim, ele traz como referência a posição dos pilares, o contorno das lajes, tu sabendo o contorno das lajes, das aberturas, define a solução estrutural para essa laje, calcula a tua estrutura e, se tu quiser, inclusive, devolve para o Revit para ter lá a compatibilização no Revit. Embora vocês vão ver que existem ferramentas para fazer essa compatibilização dentro do próprio BIM Server. Ok? Com relação ainda a estruturas, a gente tem uma nova linha de produtos, que é a linha de produtos do Strubin. Eu não vou mostrar com detalhes, vou abrir aqui o BIM Server primeiro. Não vou mostrar com muitos detalhes, porque realmente é muito extensa. A gente levaria aí, pelo menos uma demo. Nossos colegas fizeram uns dias atrás. Levou 1h40 para mostrar apenas esses dois novos softwares. Eu acho que merece a gente pensar num futuro, fazer uma apresentação específica. Mas basicamente o que acontece é o seguinte. São, da mesma forma que o CPCAD Map tem novas abas virtuais no BIM Server Center, o CPCAD também tem novas ferramentas fora do CPCAD em si, que se conectam com o CPCAD através do próprio BIM Server. Isso funciona para o novo Strubin Shear Walls, Strubin Design Shear Walls, que é esse programa aqui, que ele foi criado para o cálculo de muros, de paredes resistentes ao sismo, segundo a norma americana. É um cálculo bastante específico. A gente sabe que no Brasil o nosso maior sismo vai ser ali na região do Nordeste, talvez não se justifique tanto. Aqui em Portugal a coisa já é um pouco diferente. Por enquanto nós temos a norma americana para esse software. Basicamente o que acontece? Eu entro no CPCAD, lanço a minha estrutura convencionalmente, e quando eu quero calcular esse tipo de solução estrutural, aparece um checkbox, uma caixinha que eu falo, esse é um muro resistente ao esforço horizontal do sismo, um muro de cisalhamento. Feito isso, quando eu envio essa informação para o BIM Server, esse programa é capaz de ler esses muros e dimensionar esses muros, essas paredes, segundo a ACE 318, ok? Aparece esse software e aparece um outro, que é o Strubin Rebar. Rebar, as armaduras, né? O que ele faz? Esse novo software, ele aparece aqui, ele tem um ícone bem sugestivo, vamos voltar aqui no BIM Server, ele faz o detalhamento dessas armaduras que foram calculadas no Strubin Shear Walls, nesse caso, ou em algumas outras armaduras do próprio CPCAD. Aqui vamos abrir aqui o Strubin Rebar. Veja só, ele tem um ícone de uma armadura, é muito fácil de entender, e a gente faz esse tipo de detalhamento. Tá? A gente vai transformar essa informação que vem dos informes, das listas de cálculo, 5 FI de 6, 5 FI de 18, essa informação que ela é conceitual, a gente transforma em informação gráfica, gerando um IFC da armadura. Até na versão 2020A, ele se conecta com o Strubin Shear Walls e com alguns poucos elementos do próprio CPCAD. Mas essa é uma linha de produtos que vai seguir o seu desenvolvimento. Vocês que nos acompanham há mais tempo sabem que ao longo de um ano, de uma versão, nós lançamos entre 13 e 15 atualizações, partes, como nós dizemos, durante o ano. Ou seja, a cada mês a gente lança aí, um pouco menos de um mês, uma nova atualização, e novos elementos estruturais vão sendo cada vez mais conectados a esse programa. Tá? Muito bem, com relação então a essa parte de arquitetura, vimos vários programas novos aqui, que complementam a modelagem arquitetônica. Vamos voltar aqui na nossa lista. Falamos do Furniture, falamos do Stairway Ramps, vamos falar do layout do Model Checker no final, tá? Eu acho que vimos a parte de estruturas rapidamente, acho que poderíamos passar para instalações, né? Ok, sim, pode ser? Perfeitamente. Vamos então começar já que o Afonso falou do CPCAD Map, e tal como eu tinha vindo a falar até agora, o CPCAD Map durante o 2019 foi incluído no fluxo de trabalho OpenBIM, no fluxo de trabalho da CIP. E uma das novidades importantes, e para quem
é o utilizador, que é um programa muito potente de cálculo, e neste momento gera também um modelo, né, um modelo volumétrico para ser, como já referiu o Afonso, para ser o nosso iniciador do projeto, né, para que depois possamos calcular estruturas, calcular instalações, né, que ele próprio pode realizar, né, algumas ele pode realizar e outras mais específicas vamos ter que exportar, pôr no fluxo de trabalho e calcular. Por exemplo, a pergunta que me tinham feito aqui anteriormente, do RH, vem agora a propósito, a novidade é que se eu quiser e se eu continuar a trabalhar no CIPCAD-MEP e as minhas obras, os meus trabalhos se encaixam nesta filosofia do CIPCAD-MEP, não tenho por que mudar de programa, posso continuar no CIPCAD-MEP e o que eu farei, tal como o Afonso comentou na parte de estruturas, aparece já a exportação em formato IFC. E agora, quando exportamos em formato IFC, aparece-nos na 2020 esta novidade, que é a que vai não fazer a descontinuidade, senão a continuidade, né, que era o que estava a perguntar antes, vai criar uma continuidade entre o CIPCAD-MEP e os novos programas, que neste caso a pergunta era o CIP-ETERM RH. Então, Paulo, conta rapidinho para, talvez faça essa introdução. O CIP-ETERM RH é um software desenvolvido para a normativa portuguesa. Exatamente. Mas também tem a sua versão, no caso para o Brasil, para Angola, para Moçambique, só tem a sua versão de simulação energética. Exatamente. E inclusive é que eu tenho instalada no programa. Como o seminário, a apresentação esta é para todos os países de fala portuguesa, não é? Eu não quis instalar só o RH. O RH neste caso é para edifícios de habitação, não é? O regulamento para edifícios de habitação, para certificação energética em Portugal, e depois também temos o REX, também é um programa que está incluído no BIM Server Center para edifícios terciários, ok? Obrigado. Realmente o que nós vamos fazer é exportar e abrir num programa de cálculo energético, que é o CIP-ETERM E+, que é um programa que é baseado em cálculos horários e que está também disponível na nossa Store para realizar cálculos, digamos, simulações energéticas, ok? Então, o que surge no CIPCAD-MEP, então, é esta nova opção de exportar os modelos térmico e acústico, o que nos vai incluir não só o modelo arquitetónico ou volumétrico do nosso edifício, no fluxo, como também a informação das camadas de cada solução construtiva, ok? Então, temos este ativo, eu vou, por exemplo, até ativar, exportar as máscaras, para conter as máscaras depois para a informação nos nossos programas, e ao exportar, está utilizado por outra, porque aqui, vou aqui fechar aqui o CIPCAD, certamente tínhamos aqui a exportação ativa para outros programas. Aqui está. Não, aqui está ativa, mas vou fechar estes programas porque devem estar a ocupar a memória da exportação. Muitos abertos ao mesmo tempo. Não sei se está aqui o nosso sincronizador, também é importante que tenhamos o sincronizador aberto. Exatamente, algum dos programas estava a ocupar a memória da exportação, ok? Uhum. É importante que a gente não tente enviar informações com dois programas ao mesmo tempo. Exatamente. Inclusivamente do mesmo utilizador, não é? Neste caso. Então, lançamos, como vemos no nosso projeto, já tínhamos feito anteriormente, já tínhamos aqui a exportação, vou realizar a exportação. Inclusive vimos essa arquitetura no CIPCAD. Exatamente. Por exemplo, aqui diz-nos que o novo CIP-ETERM, ou seja, o programa, o CIP-ETERM RH, produz erros na exportação. Quais são os erros? Aqui podemos ver no próprio menu. Aqui os erros são de frações, ou seja, a composição das frações teremos agora que realizar no programa correspondente, que neste caso, como estamos a exportar do programa de Portugal, vamos exportar aos programas ao CIP-ETERM e teremos que agrupar ou fazer as agrupações, as frações, não é, nos próprios programas. Vamos abrir não o de térmica de Portugal, mas sim o de térmica temos aqui os dois instalados, realmente, mas vamos abrir o E+, que é o programa que faz a simulação em si, utilizando o motor de cálculo do Energy Plus, ok? Então, se criamos a obra nova, era School, não é? Escola de negócios. Escola.
Selecionamos o projeto que o Afonso tinha iniciado, não é? Aqui se tu apertar no espaço Sim. e pode procurar. Escola. Está a primeira que aparece aqui. Ok. Fecha isso. Ok, está aí. Escola, aceitamos. Veja só, essa é uma disciplina que ainda não estava. A gente está criando uma nova disciplina nesse projeto, que é a simulação energética. Exatamente. Ok? Então, eu que vou exportar a informação, é que ele cria as tipologias para os elementos, ok? E vou exportar essa informação, ok? Vou importar a informação, digamos, que exportei anteriormente do CipaCAD-MEP. Perdi-me um bocado. A melhor palavra, na verdade, é sincronizar os dois programas. Exatamente. Porque é tão rápido o final da da exportação de um, o início da importação do outro, que é uma sincronização. Exatamente. Aqui a ideia, por exemplo, aqui neste caso temos a locação de Alicante, aqui o próprio web de Energy Plus, podemos procurar o EPW de cada cidade, cada zona que queremos e importar aqui sem problema, ok? Neste motor de cálculo. Importamos essa estrutura, esse modelo e, como veem, além do modelo arquitetónico, estão a ver, já no CipaCAD-MEP que tínhamos utilizado, vamos aqui facilmente, são programas muito intuitivos, veem que aqui tínhamos utilizado aqui do gerador de preços, o CipaCAD-MEP está para o Brasil e Portugal, está ligado e para Angola, Moçambique, sim, existem os geradores de preços, já são tantos que... São 23, se não me engano. 23 geradores de preços. Então, podemos diretamente pegar nestas soluções construtivas que estão no CipaCAD-MEP e poder gerar um orçamento através destas soluções que estão ligadas ao gerador de preços e, ao mesmo tempo, incluí-lo, como fizemos, todas estas soluções, exportando ao BIM Server Center, incluindo no fluxo de trabalho, poder importar com o CipaTerm RH, Rex, Plus, todos estes programas específicos para cumprir norma portuguesa e este, por exemplo, para fazer simulações energéticas, ok? Como veem, temos a caracterização de cada camada. Então, o CipaCAD-MEP, o importante da novidade, e se não surge nenhuma dúvida, o importante da novidade será que está incluído o modelo, a parte, como falou anteriormente, o modelo arquitetónico, o modelo volumétrico, está incluído já no fluxo de trabalho e agora acrescentamos as características, digamos, que foram definidas no CipaCAD-MEP e já não temos que duplicar essa informação. Estamos falando no caso das propriedades térmicas e acústicas. E acústica, exatamente, que neste caso estou a mostrar que era... Hoje em dia o que chama mais é a certificação energética, não é? Mas exatamente, Afonso, também estamos a falar da parte acústica. Também vamos importar esta informação, caracterizar estes elementos, ficam caracterizados já para o cálculo do Acrobat BIM. Acrobat BIM, exato. Ok? Pronto, isto por um lado, esta é uma das novidades, não sei se aqui... temos alguma pergunta sobre a questão de estruturas, dos programas de estruturas do BIM Server para o Brasil. O Stubin Rebar, já proximamente talvez na B ou na C, já deve sair na sua versão em português, isso se aplica também a todos os demais países. E os outros programas será sempre em função do momento em que surgem as normativas desses programas. Tá? Nesse caso específico do Shear Walls, é um cálculo muito específico da norma americana, que é muito usado em muitos países latinos, pela questão do sismo, América Central especificamente, mas realmente é um programa que dificilmente seria feito, por exemplo, para o Brasil. Mas no caso do Rebar, sim, provavelmente já nas próximas versões deve sair a versão em português e em português para o Brasil, que acho que é assim que nós temos a instalação. Ok, continuando com as novidades, vamos aqui voltar às nossas novidades. Aproveitei para seguir o fluxo, não é, da exportação do CipaCAD-MEP, para mim uma novidade bastante importante também para que o CipaCAD-MEP esteja mais integrado neste fluxo de trabalho. Vamos continuar, por exemplo, vamos continuar, por exemplo, por o OpenBIM Water Equipment, que é um iniciador também, que é um iniciador, digamos, neste caso, da instalação de sanitário. Exato. Okay. Ou seja, eu teria meu modelo arquitetônico do IFC Builder do MEP, posso adicionar os equipamentos sanitários com o OpenBIM Water Equipment, e esses
sanitários, quando exportamos ao Bean Service Center e abrimos nos programas de abastecimento de água e de saneamento, são os pontos de água ou ponto de esgoto, ponto de descarga, como seria em Portugal, para que eu possa continuar o cálculo da minha instalação hidráulica, certo? Exatamente. Eu gosto muito, assim, isto é uma novidade, não é? Que ele agora pode exportar desenhos em DWG e tudo isso, mas mais que comentar esta novidade, eu gosto que, porque é muita informação realmente, mas parece um programa muito básico, mas não é. Antes, se não recordo mal, Afonso, você mostrou aqui um esquema, entrando em esquemas aqui, onde é que estava? Exatamente, estão a ver? O water equipment com eletricidade, era uma coisa assim meio rara, meio estranho, não é? Muito estranho. Então, eu gosto, este programa está a ser, cada versão vai tendo novidades e tanto. Porquê que está com eletricidade, não é? Então, a novidade é que ele realmente tem mais possibilidades, pode exportar DWG, mas eu queria explicar isto para que fique estas interrelações entre os vários programas ficam claros, eu acho, com este programa. Porque este programa exporta não só é visualizador arquitetónico, como podemos ver, digamos, o modelo dos aparelhos sanitários e tudo isso, não é? Como também vemos a estrutura e tudo isto incluído, não é? Vamos tirar aqui a arquitetura, carpintaria, estrutural. Estão a ver? Isto resume-se a estes aparelhos. Mas este resumo que eu estou a fazer é muito básico porque, para a eletricidade, quando exportamos ao fluxo de trabalho, o programa vai comprovar ou verificar os volumes de segurança destes aparelhos para pôr os mecanismos, não é? Nas tomadas e para que é água, não é? São aparelhos de água que são incompatíveis e então vamos fazer umas comprovações. Mas por outro lado, ao exportar, vamos abrir por exemplo, no Water Equipment, no Water Systems, temos aqui já a obra... Abastecimento de água nesse caso. Exatamente, abastecimento de água para edifícios. Ok? E uma vez exportado esses elementos, nos programas de eletricidade, lê umas propriedades e faz um tipo de verificação. No programa de águas, ele vai criar, digamos, pontos de consumo de água, não é? Então nós só vamos ter que ligar a ele tubulação, não é? A tubagem e a tubulação. É só unir com eles a tubagem de tubulação e ao mesmo tempo ele vai ser também o ponto de partida. Estão a ver, um programa simples de arquitetura serve-nos para modelo arquitetural, não é? Para os espaços, para criar espaços, mas ao mesmo tempo já está a dar informação técnica, tanto a eletricidade, como a abastecimento de água, como a drenagem de águas, ok? Então se virmos aqui no sanitário, esses mesmos aparelhos sanitários vão servir de início, digamos, a esta instalação. Isso é interessante porque aí começa a aparecer o conceito de um sistema BIM, tá? De um sistema Open BIM nesse caso. Qual que é a diferença de uma família de objetos BIM e de um sistema BIM, de um sistema Open BIM nesse caso? É justamente essa possibilidade de interações, essa inteligência que existe por trás do sistema que permite essas conexões, essas comprovações. Se a gente simplesmente baixasse uma família qualquer e colocasse, ela não teria não teria todas essas capacidades. Então aí surge a necessidade, o conceito de um sistema. Vai ficar mais legal quando a gente mostrar os sistemas de fabricantes, os exemplos ficam mais claros nesse sentido. Exatamente. Pois este é o iniciador e eu aproveito, esse iniciador, como as novidades passam também, onde é que estamos aqui as novidades, passam do Open BIM Water Equipment, estão a ver com mecanismos que já permitem a personalização de simbologia, tomadas de fibra óptica, não é? Para introduzir no projeto. E umas das novidades dentro do Plumbing existem novas visualizações, introduz-se aqui o conceito de fluxo, dos fluidos, peço desculpa, o fluxo dos fluidos que... Esquecendo o português já. Estou esquecendo já, eu já me sei as expressões em espanhol, então fico bloqueado
há um momento de bloqueio. Por exemplo, vamos ver aqui, se eu atualizar aqui a informação da nossa obra, da obra que calculamos, e virmos no 3D, vamos ver, por exemplo, estes fluxos de trabalho. Parece que é uma informação básica, não é? É uma informação que às tantas é só show-off, não é? Mas não é só show-off, e vamos ver porquê. Ok? Por exemplo, se eu aqui agora utilizar a ferramenta de fluxo, o programa vai ativar os fluxos que estão a ser estão acontecendo na nossa instalação, ok? Este é o fluxo que está acontecendo, mas se formos mais ao detalhe, por exemplo, e se ativarmos aqui a análise gráfica e fizermos aqui a velocidade, ok? Estão a ver? Temos aqui uma análise rápida das velocidades que se estão a dar na nossa instalação e isso visualmente vai ser este fluxo de trabalho, esse fluxo do líquido, peço desculpa, vamos poder interpretar melhor o que é que está a acontecer na nossa instalação, ok? Estão a ver? Que de onde vêm as verticais, a velocidade aumentar nas situações mais, maior inclinação, em função dos cálculos que o programa do caudal, que vai, por falar no caudal, estão a ver, aqui nesta situação, estão a ver, o programa também vai indicando graficamente as taxas de ocupação ou o nível de enchimento da tubulação. Estão a ver aqui, o nível de ocupação aqui é muito alto porque estamos a falar de uma rede pluvial, estão a ver? Podíamos ir ao 100% em Portugal, como sabem, aqui está a ir, estão a ver? Aqui graficamente podemos visualizar, enquanto que depois num sistema misto estamos a ir a um nível de enchimento, uma taxa de ocupação inferior, ok? Todas estas informações gráficas que aparecem não só neste programa, também no BIM Server Center, quando exporta com esta animação da nossa instalação. Isto vai nos ajudar, porque eu acho falam-se muito dos class detections e de tudo isto, não é? Isto vai nos ajudar a visualizar a própria instalação, problemas que possam estar a surgir entre ela, não é? Nela mesmo, não é? Paulo, o que são esses volumes que a gente tem em volta da tubagem? O que é isso aí? Conta pra gente. Ok, por exemplo, neste caso, este volume que está a mostrar-se no programa, digamos que é a escavação. Estão a ver? Aqui podemos ver a escavação que está a existir nesta obra. Mas, inclusive, se editarmos a nossa tubulação, vamos poder aceder ao perfil longitudinal da escavação realizada, ok? Então, o programa é muito potente e, como digo, inserido nesta plataforma, estão a ver, eu tive a preocupação ao desenhar, ao ter a estrutura, tive uma preocupação, não completei toda a instalação, mas estão a ver, eu criei já níveis para a instalação que não atravessassem vigas. Não é? A gente fala muito de Clash Detection, mas o BIM Server Center, pelo fato de a gente poder trabalhar com vários aplicativos em paralelo, nos permite adotar o Clash Avoidance, né? Evitar os conflitos, porque a gente já pode trabalhar vários profissionais ao mesmo tempo de maneira inteligente para não depois ter tudo lá e compatibilizar, como a gente fala. É normal que a gente coloque lá e saia os erros e depois muda. Com esse sistema a gente pode ir trabalhando de maneira colaborativa. Exatamente, colaborativa. Então, não é só detectar o clash, não é? As colisões, não é só detectar, senão que eu já estou a corrigir essa colisão de forma hidráulica, de forma a calcular, de forma a justificar a norma. Okay? Esse é um ponto importante. É um ponto muito importante, porque muita gente fala de clash detection, que atravessa a viga, de visualizar, mas não como resolver. Aqui podemos resolver, porque como estamos conjuntamente a trabalhar, eu já vejo a viga, eu mudo a minha instalação, inclusive o desenho da minha instalação, que pode afetar o cálculo, que afeta a justificação e afeta o projeto. Ou seja, o meu horário de cálculo vai sair segundo a NBR, vai sair segundo o regulamento português e ainda houve o Clash Avoidance ou Clash Detection. Exatamente. De uma ponta a outra do projeto. Realmente. Exatamente, como estava a falar, por exemplo, aqui neste caso estão a ver todas as normas que aparecem, que podem utilizar nos nossos programas. Ok, isso para Sanitary Systems, e o mesmo eu quero mostrar a nível de, velocidade, por exemplo,
neste caso os ruídos, Afonso, quando temos velocidades altas, não é? Pode estar a gerar ruídos na nossa instalação de abastecimento de água. Eu calculei, peço desculpa, eu ativei, ok, sim, ativei, vamos atualizar o 3D, ok? Vamos atualizar a informação e agora vamos ativar vamos desativar por um lado as camadas de modelo arquitetônico. Que escondem a nossa... Temos aqui já temos muita informação, mas o bom é que ela está completamente estruturada, completamente definida. Pode ser atualizada em qualquer momento. Exatamente. Então podemos só estar a falar dos elementos próprios e, por exemplo, nesta zona do nosso edifício, se ativamos aqui o nosso fluxo de trabalho, vem o nosso fluxo de trabalho, o nosso fluxo líquido, não é? Vemos onde é que as velocidades estão a ser grandes, inclusive isto serve também em alguns projetos para ver mudanças ou poder uniformizar os nossos diâmetros nas instalações, criando, digamos, depois a execução da obra mais fácil, desde o meu ponto de vista, não é? Mas serve para isso e para visualizar, estão a ver, como é que se comporta, como é que se está a comportar graficamente a nossa instalação. Isto era uma das novidades. Outra novidade que parece estar escondida, e eu peço desculpa, eu não sou muito técnico nestas coisas, não sou tão vendedor, e eu gosto de mostrar. Então, falta um diâmetro aí, né? Então, a ideia realmente para este passo no plumbing, uma importante para mim, um passo importante, é que nós podemos configurar os critérios de cálculo nas zonas onde eles vão estar, ok? Até hoje em dia o que nós tínhamos que realizar era ir pondo critérios manualmente. Por exemplo, se eu vier aqui, vou só explicar com 2 tramos, muito facilmente para vocês entenderem. É uma das novidades de 2020. Por exemplo, eu ponho a tubagem horizontal e vou pôr ramal de alimentação a fluxómetros, por exemplo. Não estou, é como se eu não estivesse a ver o que estou a fazer, não é? O programa, como eu já o tenho configurado, digamos, a parte técnica que eu vou utilizar, os critérios que eu vou utilizar, como eu configurei previamente, ok? Isto, como vem, isto estaríamos a tratar com um critério, enganei-me, não é? Por algum motivo, mas como eu tenho configurado e automático, não me preocupo ao atualizar os resultados. Ok? Quando atualizo os resultados, estão a ver? Ele já não é um ramal, é um ramal de introdução nesta zona e é um ramal de ligação na outra. Ou seja, vem melhorar, eu acho que vai ser mais eficiente o trabalho do projetista, vai ser mais rápido, ok? Ajuda a evitar cada vez mais erros, né? E exatamente, nós vamos a um processo manual onde podemos editar tudo, e até poder automatizar todo o processo, mas também sendo ele configurável em todo o momento, ok? Que era um dos nossos pedidos, era de vocês, dos nossos utilizadores, e que agora sai nesta versão 2020 um programa que pode são programas que se podem editar quase tudo, ou praticamente tudo, muito bem, altamente parametrizáveis, mas com automatizações que também podem ser configuradas, ok? Essa é a ideia e o futuro dos nossos programas, ok? Isso por um lado, da informação, digamos, das novidades, de plumbing, e penso que a nível de informações, estou aqui a tentar recordar alguma novidade assim mais interessante. Temos também, que são tantas as novidades que acabo por me perder. Temos também em proteção contra incêndios um novo programa, que é o Pressure Systems, que saiu nesta versão, não é? Pressure Systems, que vai nos ajudar, por exemplo, no exemplo que nós criamos, não é de introdução, não tem muito difícil, de várias plantas, não tem elevador, ascensor. Exatamente, não é de aplicação este programa, mas aqui temos uma forma de pressurizar as escadas e ter o nosso sistema de evacuação, digamos, evacuação de pessoas, né? Mais seguro, e temos aqui a forma de calcular, e eu penso que a forma é europeia, ok? É mais para a nível Portugal, não é? É N121/6, no entanto é uma metodologia que é bastante utilizada a nível mundial, ok? Ainda que seja uma norma europeia,
é uma metodologia bastante utilizada. Ok? Este é um dos novos programas também, muito interessante a nível de proteção contra incêndios, vem fechar um bocado o círculo. Ele até aparece nesse esquema que a gente mostrou no início, não é? Por coincidência, que a gente tem aqui. Depois do desenvolvimento do projeto de proteção contra incêndios, a gente faz essa verificação do núcleo de escadas para verificar se a pressurização é suficiente ou não. Né? E ainda poderia conectar nesse mesmo fluxo com o CPFire Hydraulic Systems e calcular, por exemplo, as redes malhadas de sprinklers ou qualquer tipo de rede de sprinklers, fazer as simulações de incêndios, que são magníficas com o FDS. Exatamente. E até levar informações, por exemplo, para o CPCAD, das classes de resistência ao incêndio, para o CPLUX, da iluminação de emergência, a extração através do CPHVAC. Então existem muitas combinações, né, nesses sistemas. Ok? Ok, eu acho que, da minha parte, eu acho que as novidades principais, existem mais novidades, como viram, de qualquer maneira são as principais que temos a falar, como o tempo também já é curto. Eu acho que às tantas podemos falar um bocadinho do layout. Com certeza, são bastante interessantes também a nível de... Alguém nos pedia em algum momento, olha, como fazer um corte no CPCAD? Vou mostrar uma maneira. Foi uma das perguntas agora mesmo. Também. Vamos lá, vamos mostrar então um corte, não necessariamente só do CPCAD, serve para qualquer programa que esteja sincronizado no BeamServer, tá? Vou abrir aqui, veja só, o programa que eu vou utilizar se chama OpenBeam Layout, é esse programa que aparece aqui, gratuito na BeamServer Center Store. Vou abrir esse programa, OpenBeam Layout, tá? Eu deixei, obviamente, para ganharmos um pouco mais de tempo, sincronizado esse projeto com o OpenBeam Layout. Olha aqui, interessante que aparece aqui agora, nos menus do lado direito, o botão de exportar, está o login com o meu perfil nesse caso, e o botão de atualizar está saindo está piscando ali com um sinal de atenção. Por quê? Porque nós fizemos alguma modificação em alguma parte do projeto. Tá? Nesse caso aqui, ele ainda coloca, no modelo arquitetônico nós fizemos uma modificação lá naquele exemplo do CPCAD Map. O Paulo exportou o modelo outra vez para o E+, e ele está indicando, olha, tem uma modificação. Isso poderia ser o seu colega de trabalho, um outro profissional que trabalha na mesma equipe. E você pode escolher aceitar ou não essa modificação agora. Né? Eu não vou trazer aqui para a gente não perder muito tempo, mas eu poderia atualizar agora a minha arquitetura. Nesse modelo em concreto, eu trouxe algumas camadas de informações. Quais camadas eu trouxe? Eu trouxe, veja só, tenho aqui, por um lado, as janelas, né, a carpintaria, as esquadrias, como se diz no Brasil. Temos os equipamentos sanitários, tem as escadas, tem a estrutura, tem os móveis, né, tem a estrutura, no caso do CPCAD, tenho projetos de evacuação, no caso aí do plumbing, abastecimento do plumbing, modelo, enfim, vários IFCs, né, se eu não me engano eram 15 IFCs de diferentes aplicações. O que eu faço? Esse programa serve justamente para a gente fazer diferentes cortes, diferentes plantas a partir desse modelo BIM. A gente modela e agora extrai resultados, nesse caso os desenhos, né? Algumas desses desenhos já vêm definidos, né, no programa. Então a gente tem aqui, no caso, a planta, né, como diria, a planta baixa do Roof 2, que era o nome do nível que tinha definido, do Roof 1, né, tem aqui a parte do nosso barrilete, como a gente chamaria no Brasil, a região do abastecimento por gravidade. Tenho aqui o First Floor, que era na parte das aulas. Nessas vistas, eu posso definir a altura do corte. Se eu clicar com o botão direito em editar, eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero que o corte seja a uma altura, agora está por default, em 2,50 metros. Se eu colocar 0,3 metros, veja o que vai acontecer. Ele já vai cortar, ó, no pé das mesas e das cadeiras. Eu posso regular essa altura, né? Posso aumentar, mudar a escala, posso ativar ou desativar informações para que saiam nessas plantas, nesses desenhos, e assim eu vou fazer a composição dos meus resultados. É muito bom porque reparem que todos os programas nós diretamente nos nossos programas já temos uma forma de lançar os desenhos, né? Os desenhos que complementam o projeto, né? Em todos eles temos específicos para normas, específicos de estruturas. E este programa acho que é muito interessante, vai completar a informação para a obra, não é? Com mais desenhos, com mais informação. Exatamente, exatamente.
Então, por exemplo, aqui tem uma informação que vem por definição, que é o 3D. Eu posso, inclusive, girar esse modelo sem nenhum problema. Tá? E aqui, olha, vou utilizar como referência, por exemplo, a primeira planta. E vou criar uma seção nesse caso. Eu posso criar uma seção, eu vou vir aqui em Create. Desculpa outra vez estar usando em inglês, foi falha minha. Todos eles eu tenho instalado em inglês, estão disponíveis em outros idiomas, mas foi uma falha minha. E tenho várias opções. Eu posso criar uma planta de pavimento, olhando para baixo. Posso fazer uma planta de teto, ou seja, a planta invertida, a típica do projeto de formas de um projeto estrutural. Tenho a opção de criar uma elevação, posso fazer uma fatia, que seria um corte, posso fazer uma vista qualquer posicionando um ângulo, ou posso fazer um 3D. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, vamos fazer aqui um slice. O que ele vai fazer? Deixar ele carregar aqui. Ele vai aparecer esse cursor, eu vou clicar num ponto, veja só, vou arrastar, nesse caso aqui estou com o meu orto ligado, o meu perpendicular ligado, vou clicar num segundo ponto e agora eu vou escolher um lado, para esse lado ou para esse lado, que é o lado do corte que eu estou fazendo. Né? Vamos supor que é esse lado aqui, cliquei outra vez e ele me apareceu o seguinte, olha, dá um nome para essa vista, vou colocar assim, vista número 2. Eu posso configurar algumas coisas, escala, resolução, posso colocar aqui algumas variações na aparência desse corte. Vou aceitar e olha só, criei esse primeiro corte em 3D. Tá? Foi esse o primeiro corte 3D. Eu posso fazer isso também diretamente em 2D. Né? Vamos fazer mais um aqui. Eu vou lá numa que está em planta, por exemplo, pode ser aqui no ground floor agora. Vou vir aqui em Create. Eu tinha usado o Slice e agora vou usar Elevation. Tá? Vou fazer a mesma coisa. E veja só, vamos deixar ele carregar. Venho aqui, defino pode ser em qualquer ângulo que eu quiser, defino o lado, agora então eu vou fazer para o outro lado, para baixo. Defino que isso aqui é, por exemplo, a vista 3. Aceito, e olha só, tenho aqui esse nosso corte. Está aqui a estrutura do CIPCAD nesse caso, olha só nossa estrutura calculada aqui com os nossos parafusos, olha o nível de precisão dessa estrutura, mas ao mesmo tempo também estou com meu mobiliário aqui, as rodinhas super bem definidas do OpenBeam Furniture nesse caso. Mas aqui eu não estou vendo a instalação por exemplo, de abastecimento. Sim, está vendo aí o depósito tá aqui, é verdade. Por exemplo, está vendo o depósito. Aqui tenho aqui os tubos verticais. O exemplo que eu queria dizer é o seguinte, se eu quisesse ativar ou desativar uma informação, bastaria eu vir nessa vista, que é a vista 3, editar, e alterar a visibilidade ou a transparência, né? Por exemplo, vamos colocar aqui a arquitetura transparente, o modelo arquitetônico transparente, aceito, e olha só, e aí eu posso ir compondo o meu projeto. Além disso, tenho mais algumas ferramentas, eu posso vir aqui definir uma cota oblíqua, tem algumas opções de cota, tá? Então eu posso fazer a típica cota que a gente tem no projeto, funcionam as capturas normal, eu posso vir aqui e escolher 2 pontos, né? Aqui tem 4,83 metros, e vou fazendo realmente meus planos, seja em planta ou em corte. Posso definir algumas etiquetas aqui, colocar, essa é a cozinha, isso é a sala. Tem aqui algumas opções para isso aqui nessa parte. Tá? E o legal disso aqui é que eu posso salvar e enviar essa informação para o Business Server e deixar essa informação lá armazenada. Tá? Outro programa que surge nessa linha de combinar diferentes IFCs das diferentes disciplinas e extrair resultados, ou melhor, nesse caso, verificar resultados, é o OpenBeam Model Checker. Falamos muito de Clash Detection, Clash Avoidance, e é realmente esse programa que vem para isso. Numa primeira versão da 2020A, ele vem para estabelecer uma comunicação entre os diferentes profissionais e tem um avanço dele que ele vai fazer cada vez mais comprovações automáticas dentro do software. Vamos aqui abrir rapidinho o Model Checker, temos ele aqui por aqui, o OpenBeam Model Checker. Veja só, esse Model Checker funciona da mesma maneira, eu sincronizei, trouxe as disciplinas que me interessavam para essa análise para dentro do programa. E veja só, até deixei um aqui de exemplo feita, estou com outras aparências aqui, porque eu fiz outra combinação de ativado, desativado, material, não material, enfim, posso fazer várias combinações. E o que acontece? Por um lado, tenho as layers, né, as capas de informação, olha, carpentry, equipamentos sanitários, modelo arquitetônico, modelo de estrutura do CIPCAD.
mesmo sistema, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma incidência. Então o que é uma incidência? É uma maneira de informar o projetista, um determinado projetista ou um grupo de projetistas de um problema do projeto, indicar aonde se encontra esse problema de maneira gráfica e ainda associando às entidades IFCs relacionadas, ou seja, eu posso falar, essa viga bate com esse pilar, com essa tubagem, com essa tubulação, clicar na viga, clicar na tubulação, o projetista de estruturas fica sabendo, o projetista de hidráulica fica sabendo, e aí a gente tem que discutir e ver quem que mexe. Mexe a viga ou mexe a tubulação? Acho que é a tubulação, mas enfim. Então, essa é a lógica do programa. O que ele faz? Vamos fazer um caso qualquer aqui. Imagina o seguinte, olha, tem um caso aqui, ó, essa máquina de ar-condicionado, que está numa visão simplificada, ela está alta aqui, ela deveria estar aqui no chão. Então eu posso vir aqui, criar uma nova incidência e dizer, incidência número, vamos colocar aqui, problema, vamos usar uma palavra mais fácil, problema 1 ou 2, eu posso colocar o nome se eu quiser. O que acontece? A máquina, a unidade exterior de climatização, que ruim de escrever nesse teclado aqui, climatização, meu Deus, está mal posicionada. Por isso escrever o que eu quisesse. Vou aceitar, vou selecionar essa máquina, deixa eu fechar, tem uma coisa aberta aqui, peraí que é o meu snap, agora sim. Vou selecionar essa máquina e vou clicar com outro botão e ele vai criar uma incidência na minha lista de incidências. Automaticamente ele faz uma foto dessa região, ou seja, fica fácil o projetista ver isso depois. Ele já indica que isso é relacionado à bomba de calor de 2 tubos do modelo desse fabricante, desse projeto que foi feito, tá? Tá dentro da categoria equipamentos VRF da Toshiba nesse caso, e ainda posiciona de maneira destacada aqui no meu 3D, tá? Aceito. Esse é um caso, tá? Guardei essa incidência. Agora a gente já vai ver aonde a gente pode ver todas essas incidências e como a gente pode resolver essas incidências. Vou deixar ele sincronizar. Eu fiz um exemplo comum, mas no momento de criar uma nova incidência, fazer uma qualquer aqui, problema 3, vou colocar uma descrição aqui sem sentido, não tem problema. Eu posso selecionar várias entidades nesse caso, para informar todos os responsáveis por essa entidade. Por exemplo, a janela, o pilar e a laje. Eu sei que é uma incidência um pouco complicada de acontecer, mas é um exemplo que nos serve. Ele vai fazer a captura desse print screen, vai dizer, olha, estão associados a essa incidência a fachada face à vista de pavimentos de alvenaria que veio lá do CPK de Map nesse caso, que na verdade também vem lá do gerador de preços. Olha onde está vindo essa informação. Aqui uma informação de um perfil metálico HE260 que veio do CPCAD, da categoria colunas, e uma laje maciça que também veio nesse caso do CPCAD, e ainda iluminou e aceitei. Tá? Fiz essas incidências, eu vou enviar essa informação para o Beam Server. Uma coisa legal é o seguinte, eu posso estar com o OpenBeam Model Checker aberto na minha máquina e enviar as incidências que eu quiser. O Paulo pode abrir outro arquivo, inclusive, na máquina dele, enviar as informações que ele encontrou, que ele definiu, e no Beam Server Center a gente consegue consultar todas essas informações. Veja só, vou fazer a exportação nesse caso, preciso fazer a exportação, senão a informação continua em local. Né? Vou colocar as incidências, vou dizer aqui que essas aqui são as incidências da demo, por exemplo. Exportou a informação. Ele vai agora sincronizar aqui no nosso sincronizador do Beam Server Center. E se eu vier aqui no meu projeto, já vou aproveitar para mostrar alguns outros exemplos. Quando eu abro um projeto qualquer, eu não vi ele fazendo o upload, mas parece que sim, que fez o upload. Aparece um apartado aqui específico que é os avisos. Os avisos, as recomendações, sempre me confundo com os nomes aqui. Vamos deixar ele carregar, olha só. Então aparecem as incidências aqui, olha, o que foi definido. Problema 3 de agora,
um determinado horário, está pendente de resolver. Se eu clicar nesse problema, ele vai me dizer, foi pedido pelo Afonso, nesse caso, associado ao projeto de estruturas, todas as referências eram do projeto de estrutura, mas aqui poderia ser um outro usuário, né? E a gente tem acesso a essa informação. Uma vez que ela é solucionada, a gente pode vir aqui e fazer o resolvido, né? Dizer que isso foi resolvido. O legal é que existem comprovações automáticas que aparecem, que são comprovações de norma. Exatamente. Cada vez mais comprovações automáticas que dizem, olha, essa informação que deve ser cumprida segundo uma determinada norma ainda não foi. E ele te avisa aqui nesse menu. É um formato inteligente, ok? Ok, eu acho que a nível geral já passamos também da hora, não é? Uhum. Mas eu acho que podemos abrir porque deixamos passar aqui algumas perguntas, talvez agora para o fim, abrir agora um momento de debate, de perguntas e respostas, e temos aqui algumas já, porque eu deixei, na altura que estávamos a falar, que eu estava a fazer a apresentação, deixei aqui correr as perguntas. Uhum. E está aqui o José Mendes a perguntar, neste caso estamos a exportar para um aplicativo OpenBIM, mas também dá para efetuar o inverso, fazer algo num aplicativo OpenBIM e importar para CPK-Map? Certo? Está a perguntar. Então, eu do meu ponto de vista é assim, nós, desde o CPK-Map é o nosso inicializador, correto? Uhum. Depois corrige-me, Afonso, e ajuda-me nesta resposta. O nosso inicializador, ou seja, vamos, como eu disse, vamos tratar de criar o nosso modelo volumétrico, o nosso modelo arquitetónico, com características já técnicas que agora se exportam também ao BIM Server Center e podem ser abertos em programas como potentíssimos de acústica, como é o Cubat BIM, que foi com um acordo do CSTB de França, um cálculo muito potente, um motor de cálculo excelente. Podemos agora comunicar essas características, não só volumétricas como técnicas, com esses programas, com os Cibeterm, com os de acústica, okay, os modelos. Depois, podemos sim, dos sistemas OpenBIM, como viu antes, todos esses sistemas vão ser visualizados quando exportamos ao fluxo de trabalho, vão poder ser visualizados no map, mas uma coisa é a interação. A interação existe como estamos a referenciar, como inicializador do modelo volumétrico e como caracterizador, neste caso, das camadas das soluções construtivas. Uhum. Ok? Esse é digamos, o principal acometido do CPK-Map neste momento dentro do fluxo, mas a ida e volta, digamos que a volta de informação é informativa, uma redundância, não é? Nós podemos do OpenBIM lançar ao projeto e vamos ver, junto com o resto das instalações que criamos no MAP, ver os outros, digamos, modelos do MAP. Era o que eu tinha comentado de estrutura. Vamos ver a estrutura no MAP e vamos poder fazer a instalação evitando um clash, não vendo depois o clash, evitando diretamente no momento em que estamos a fazer a instalação, estamos a evitar os clashes. Exato. Não sei se queres acrescentar alguma coisa à resposta ou não. Eu vejo isso aí, existem várias interações que acontecem de maneira pontual entre os programas, mas realmente o CPK-Map adota aí uma posição de iniciador, porque ele cria a envolvente, ele cria um modelo arquitetônico e exporta esses dados técnicos que podem ser usados pelos outros programas. Sempre podemos trazer essa geometria dos demais, do restante das informações. Ela serve para a gente ter um modelo integrado, ver como vai ficar, prever alguns problemas, mas realmente a ideia é que você vá para ferramentas mais especializadas. Exatamente, esse é o caminho, não é? Então, também há aqui uma pergunta mais geral. Quando vai ficar disponível no BIM Store os programas de estrutura para Brasil? Lá a maioria não tem nosso idioma Brasil. Uhum. O que é que pode um brasileiro responder? O que eu dizia anteriormente, tivemos um caso muito parecido, uma pergunta muito parecida, que é o seguinte: os programas de estruturas da suíte Estrubin, agora mesmo, de todos os que estão ali, o que está pensado realmente para um público brasileiro é o Estrubin Rebar, para o detalhamento das armaduras. Ele ainda está se conectando com o CPCAD, como eu falei, no desenvolvimento dessa versão durante o ano de 2020. A cada parte saíram mais e mais elementos que se conectam com o Rebar. E os demais programas, ou eles não têm sentido para o Brasil, porque não é um cálculo típico brasileiro, ou são cálculos que o Brasil não tem norma e a gente faz com uma norma externa.
né? É o caso que eu falei do shear walls. É muito provável que a gente faça uma análise, muito pouco provável que a gente faça uma análise de sismo completa do tipo shear walls e na maioria dos edifícios brasileiros. Talvez naquele grande edifício que está sendo construído em Balneário Camboriú, que é o maior da América Latina, o maior do Brasil, edifícios realmente importantes que sim, aí a gente faz a análise muito mais detalhada e tem sentido. Mas na maioria dos edifícios aí, pavimentos de 8, 10 pavimentos, as nossas acelerações sísmicas são muito reduzidas, as maiores chegam, você me lembra uma comparativa que eu sempre faço, a maior do Brasil, ela é 10 vezes menor que a que a gente tem aqui em Alicante, que nem é tão grande assim. Tá? Então essa é um pouco a lógica. De qualquer forma, essa sincronização do CIPECAD com o BIM-Server abre essas possibilidades de se conectar a todas as outras ferramentas, né? Não necessariamente de estruturas, mas de modelagem arquitetônica. Você pode levar essa alvenaria dos outros programas para o CIPECAD para ter as suas cargas lineares já lançadas. Né? Então esse tipo de interação é muito interessante. Aqui também pergunta, corte de estrutura do CIPECAD. Isso foi que fizemos agora. Né? Eu acho que o Júlio, não sei, esta pergunta estava aqui, mas penso que se tiver alguma dúvida mais, Júlio, é só dizer nesse sentido, não é? Vamos continuar, os programas, o corte. Aqui está... Uma das dificuldades, por exemplo, é que atualmente o CIPCAD elétrico não dá, por exemplo, para definirmos volumes nas casas de banho. Existe um aplicativo OpenBIM que dá para definir os volumes. Exatamente, foi o que eu comentei do OpenBIM Water Equipment, que ao definir aí os elementos vai estar ligado a outro programa, que é o Mecanismos, que até está a mostrar aqui o Afonso na tela. E é através desse que poderemos interatuar e não através do CIPCAD Map, ok? O CIPCAD Map, como eu disse, toma um papel de iniciador, como eu tínhamos dito anteriormente. E agora entra no fluxo e vamos ter outras aplicações mais específicas para realizar essas comprovações que o José está, neste caso são os volumes de proteção que serão executados no Mecanismos. Através da explotação do Water Equipment. Faria os volumes OpenBIM e depois importa para o cidadão? Não, exatamente. Eu não sei se entendeu a resposta, José. Se ficar alguma dúvida, faça favor de perguntar, ok? Conseguimos fazer um corte do arquivo IFC já do CIPCAD dentro do CIPCAD Map e exportar? Não, isto foi o que já respondemos, não é? Que é o próprio. Ok, vamos aqui a mais perguntas. É possível exportar esse corte em DWG? Quando exportamos, Afonso, do layout, exportamos em... Levamos aquela exportação tradicional dos softwares de criar as pranchas. Exatamente, criamos as pranchas. Depois, o programa OpenBIM Checker, ele pode fazer análise automática de todas as incidências ou tem que ser manualmente? Aquilo que eu comentava no começo, agora as incidências, as primeiras são manuais, mas sim, a tendência é que surjam cada vez mais detecções automáticas, da mesma forma que no Rebar surgem mais elementos, essas detecções sairão ao longo da versão 2020. Para além de podermos efetuar o arquivo de projetos já efetuado, gostaria de saber se também podemos efetuar um download de backup dos mesmos para os termos em nosso poder. Isso é uma boa pergunta. Inclusive é o seguinte, é interessante a gente separar o seguinte, existem os arquivos nativos dos programas, o arquivo com a extensão de cada um dos programas, o CIPCAD tem um seu, o CIPPlan tem um outro, o CIPCAD Map tem um outro, e depois tem os arquivos de extensão IFC, os arquivos de extensão GLTF, os arquivos de extensão BC3, que são os arquivos de comunicação realmente. Então, no BIM-Server, realmente estão somente esses arquivos abertos, o IFC, o GLTF, o BC3, enquanto nós, como projetistas, temos em nosso poder o arquivo realmente de cálculo. Por exemplo, se trabalhamos, o Paulo e eu, num projeto, eu faço a estrutura nesse computador, o Paulo faz a hidráulica nesse computador, eu vou ter os arquivos do CIPCAD aqui, o Paulo vai ter os arquivos do CIP3D aqui, e na nuvem estarão somente os IFCs.
E os IFC são capazes de carregar aquela informação necessária para transmitir de um projeto para o outro. E, além disso, há que ter atenção que esses IFCs, ainda que estão na nuvem, também se descarregam ou fazem download no nosso fica com uma cópia local e também podemos acessar o próprio Beam Server e fazer a descarga de ficheiro a ficheiro, de arquivo a arquivo. Exatamente. Ok. Mais perguntas. Ainda sobre infraestruturas urbanas de abastecimento de água, é possível adicionar um equipamento de bombeamento com as suas características técnicas, caudal, pressão, rendimento e rotação? É assim, o programa está preparado para calcular o caudal e pressão necessários para, digamos, para a infraestrutura em si, não é? Outra coisa depois será calcular a curva ou ir ao fabricante, que ao não estar ligado com fabricantes, ao não ter curvas de rendimento de fabricantes, nesse caso o programa não, para já, ou seja, até hoje em dia, o que ele realiza realmente é o cálculo do caudal e da pressão necessária para o sistema de bombagem, o sistema de pressão. Bem, tendo estas perguntas já meio respondidas, não tendo aqui, vocês podem ir fazendo as perguntas, eu vou estar atento. O que você acha se nós contactamos com o Ricardo? Perfeito, fazemos uma ligação espera, você está... Tem preparado aqui? Olha só, isso aqui é um recurso do Beam Server Center, né? Eu falei que essa informação é enviada para a nuvem, pode ser usada de diferentes maneiras. Sim. E uma maneira muito interessante é representar esses projetos em realidade aumentada. Sim, né? eu nem tinha reparado que você estava... Pois então, eu acabei conectando agora o nosso iPad, nesse caso, ao computador, para tentar mostrar para vocês um pouquinho dessa lógica. Isso funciona tanto nos sistemas Android como nos sistemas iOS. Eu espero porque até agora era só nos... Era até iOS, mas essa é uma novidade que saiu também para os Androids recentemente. Agora, 2 semanas, né? Exatamente, ainda bem que... Olha só, vou tentar mostrar para vocês aqui, eu estou procurando um plano de trabalho e eu vou abrir os meus projetos do Beam Server Center através dessa aplicação. Então tem aqui todos eles, tá? Vim aqui, vamos pegar um dos que a gente fez hoje, deixa eu ver onde que eu tinha ele. Olha, a escola de negócios aqui, ele tinha 17 arquivos de IFC. Exatamente. Imagina 17 arquivos de IFC. A gente conseguir coordenar tudo isso, sabe? Tá muito bem feito. E é um projeto OpenBeam formado por diferentes partes, cada um contribui um pouquinho. Ele vai buscar esses arquivos na nuvem e olha quem aparece aqui. São as mesmas camadas de informação que estavam nos nossos projetos. Se eu vier aqui agora ativar a minha estrutura, olha quem aparece aqui. Tá a nossa estrutura do CIPCAD, inclusive aqui não tinha contado, essa parte de madeira é uma estrutura 3D integrada do CIP3D. O CIP3D calcula a madeira, para quem faz essa pergunta. Eu posso ampliar essa estrutura, eu posso girar, né? Se eu mover o meu iPad nesse momento, a estrutura vai ficar aqui sobre a mesa, tá? Né? E agora eu posso vir aqui, olha que legal, posso colocar outras camadas, vou colocar aqui os móveis, vou colocar aqui as janelas. Isto é uma forma muito interessante de analisar toda a... Claro, imagina você com o teu cliente. Exatamente. Você pode convidar o seu cliente como apenas visualizador do projeto. De técnicos, né? De visualizar dentro do... Com certeza. Aqui vou ativando várias informações, o modelo arquitetônico, enfim. E olha, se eu me mover aqui, continua a nossa estrutura aqui. Uma coisa que o Paulo mostrou, que foram as animações dos fluidos, né, dos fluxos, a gente consegue ver aqui no projeto também. Deixa eu só desativar uma capa para que elas fiquem em frente. Olha só, vou colocar aqui a capa as de hidráulica, estão ali as nossas capas, e se eu apertar nesses botões de play, vamos colocar aqui, olha lá o que aparece lá, ó. Também em realidade aumentada o fluxo dos nossos fluidos aqui. É muito, muito legal essa aplicação. Sabe o que é o melhor dela? É que ela não tem nenhum custo. É gratuita. É uma aplicação gratuita. Puxa vida, quantos gratuitos a gente falou nessa live? Eu acho que a gente podia convidar o Ricardo para ver o que ele acha disso. Pode ser? Vamos então, faz aí. Vamos estabelecer uma conexão agora com Braga, em Portugal. Vamos ver aqui. Só um segundinho. Vou aqui fazer um convite para que o Ricardo participe. Ricardo, já tivemos nesse momento, ainda não vemos o seu ecrã. Estou só aqui
Ok, ativar. Agora vemos o seu ecrã, seu áudio está perfeito. Sim. Ok, boa tarde a todos. Então, o meu nome é Ricardo Figueira. Estou aqui em nome da Top Informática. A Top Informática, estão a ver? Ou Estamos vendo o seu não sei se ecrã. deixaram de ver. Não tivemos agora. E o seu ecrã está em azul. Totalmente o escritório. Agora voltou a câmera. Ok, e o ecrã? Vemos o escritório em azul, totalmente azul. Talvez tenha selecionado a janela. Tem uma opção que é limpar ou alguma coisa assim. Dá uma olhadinha em compartilhar a janela. Ok, agora? Agora vemos uma apresentação. CIP 2020. Sim, Aí está. Que por sinal, essa imagem é muito bonita, do CIP 2020. Ficou muito legal. Portanto, então dizia a Top Informática, que é o representante da CIP em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor, onde recentemente tivemos a oportunidade até de colaborar com a Agência de Desenvolvimento Nacional numa ação de capacitação da sua equipa técnica. Portanto, eu acho que não tenho mais nada a acrescentar às novidades que entretanto foram apresentando e muito bem. Eu gostaria só de referir alguns dos recursos que os utilizadores têm no nosso site. Portanto, o nosso site é topinformatica.pt e a partir daqui os utilizadores podem entrar e, por exemplo, as aplicações do BIM estão bem disponíveis. Basta clicar aqui no ícone do BIM Cyber Center, saltam diretamente aqui para o BIM Cyber Center e, como já foi referido, basta aceder aqui do lado esquerdo à Store, pesquisar a aplicação que querem, por exemplo, pode ser aqui o Superfire Pressure Systems, clicar e fazer o download e a instalação dessa aplicação. As aplicações clássicas, como o CIPCAM, o CIPCAM Map, o CIP 3D, estão acessíveis a partir aqui do ícone do software no nosso site. Acedendo aí, acedem aqui a esta zona da versão 2020, onde podem clicar aqui do lado direito e fazer o download da versão clássica. Está também disponível aqui o ícone das novidades. Basta clicar, saltam para uma zona específica das novidades, onde podem, aqui do lado esquerdo, pesquisar a versão, neste caso 2020, pesquisar o programa e depois temos aqui um exemplo, aparece o novo programa, neste caso o BIM Model Checker, que o Afonso acabou de falar, e temos uma pequena descrição sobre a novidade e, neste caso, também um vídeo que nos vai apresentar, portanto, é lançado aqui um visualizador do vídeo. E neste vídeo apresentamos a novidade e explicamos o funcionamento dessa novidade. Ainda aqui temos na área de suporte também o acesso ao download das versões 2019, 2020, todas estas versões vão aparecendo por aqui. Tem também acesso aos nossos contactos para a assistência técnica, quer através de telefone, quer através de e-mail, e tem também acesso às FAQs, onde podem encontrar dicas sobre os mais variados temas relacionados com a utilização do software, como, por exemplo, poderá ser aqui a preparação das máscaras de arquitetura. Por fim, na área de formação e do webinar, encontram informações sobre as nossas formações presenciais, online, manuais do utilizador, artigos técnicos e também vídeos de webinars. Podemos desde já adiantar, como também já foi referido pelo Afonso no início da apresentação, que brevemente iremos realizar webinars específicos destes novos programas que foram agora lançados com a versão 2020 e que podem ver aqui. Fiquem atentos ao nosso site. Toda a informação pode ser encontrada aqui diretamente no nosso site sobre as novidades e podem mesmo também realizar a encomenda aqui da atualização para a versão 2020.
Ok? É tudo então da minha parte. Agradeço aqui o contacto com Portugal e com a Top Informática. Muito bem. Ok, obrigado, Ricardo. Agradecemos a participação, o tempo aqui conosco. Da minha parte, Paulo, eu acho que eu só concluiria dizendo não tivemos nenhuma versão desse tipo até agora. Realmente a quantidade de informação é tremenda. Não conseguimos mostrar tudo, não foi possível. Mas eu acho que deu para ter uma pequena ideia já vamos quase 2 horas. Isso aí, já está na hora da janta aqui na Espanha. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Paulo, não sei se tu tem alguma pequena conclusão, alguma coisa? Não, é isso. A Top realmente faz um trabalho incrível na publicação e na informação sobre os programas lançados para o mercado português. Entrem nas suas páginas, na página web que falou o Ricardo, realmente são incríveis. Também temos nós aqui a nível do BIM Server Center, como está a mostrar aqui o Afonso, um blog onde vamos tendo novidades, comentários sobre os programas novos. Temos a nossa página web, temos vídeos também que podem ser consultados no nosso canal de YouTube. Ultimamente nas redes sociais nós temos lançado muito material, tanto na CIP Software, como na CIP Brasil, como na Top Informática, na Múltiplos Softwares Técnicos. São 4 redes aí que vão lançando diferentes materiais. Então é importante estar seguindo aí no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Tem muito material interessante. É muita informação. É muita informação. Isto pretende só ser uma amostra geral de toda a informação que temos, né? Mas temos informação nos canais do YouTube da CIP, Top Informática, a Múltiplos por parte do Brasil também nos dá ajuda, nos ajuda na divulgação dos programas e temos um suporte técnico gratuito também para os nossos utilizadores, que qualquer dúvida vocês descarregam os programas e eles vão estar à vossa disposição para esclarecer dúvidas. E por minha parte eu acho que não acrescento nada mais, é só agradecer o vosso tempo, é demasiado tempo já. Tenho aqui alguma pergunta que depois esclarecerei posteriormente, se não peço desculpa. Já é tarde realmente para todos, já são 2 horas. Agradeço imenso o vosso tempo, a vossa disposição e ficamos em contacto porque estes seminários vão continuar, tal como a Top realiza os próprios seminários, nós também vamos continuar a realizar seminários para todo o mundo. Muito bem, por hoje então seria isso, esperamos vocês aí numa próxima oportunidade. Até mais. Muito obrigado, até mais.